Boa noite, turma! Começando agora em ponto, mentira, 20 horas e 9 minutos, mais um programa da Tarsila para vocês. E conforme eu falei, expliquei, hoje vamos abordar um tema muito bacana e interessante. Hoje nós vamos falar sobre a saúde emocional, como os sentimentos, seja alegria, tristeza, raiva, ódio, depressão, afetam o nosso corpo, de que maneira esses sentimentos afetam o nosso corpo. E o meu convidado, muito especial, gente, uma pessoa muito especial, cara, assim, entendeu? Vocês nunca viram essa pessoa sendo entrevistada, tá? Estou aqui hoje, nessa noite de sexta-feira. Chega mais do meu ladinho aqui. Tô aqui. Jorge Paulo. Eu não estou hoje com o JP. Eu estou hoje... Com quem? Paulo, seja muito bem-vindo, Jorge Paulo. Eu que agradeço o convite de estar neste programa que fala de fitness, de saúde, de tudo mais. Eu sou um cara totalmente saudável. Sim, e obrigada a você, porque a sua agenda é muito complicada, entendeu? Então, assim, eu tive que ficar tentando, Claro, né? até conseguir trazer Lolo pro meu programa. É um prazer, é quase assim um orgasmo tê-lo do meu lado. Não, isso é mais tarde. Mas porque assim, às vezes é difícil meter no programa. Às vezes é difícil. Porque não é sempre, a gente é ocupada, a gente prepara muitos programas, é muita coisa. Mas estou aqui, firme e forte. Muito obrigada, viu? Pessoal que quer participar do programa, pode participar através do YouTube, estamos ao vivo no YouTube, o link está na minha página do Facebook e também você pode acessar o YouTube Start FM Oficial, Start FM Oficial ao vivo, clica lá, dá pra você ver eu e JP melhor. Sim, hoje dá pra ver bem, né? Hoje dá pra ver ótimos, né? De frente, não, aqui, e assim, essa luz está incrível, eu estou linda no YouTube. Eu tô me achando a última bolacha do pacote Na hoje. live tá linda. No YouTube tá tipo meio ghost. E assim, pessoalmente? Entendeu? Pessoalmente é maravilhosa. Não fala assim que eu vou... Ó, minha mão tá aqui, você tá aqui, Ó, hein? Estamos debaixo da mesa, aí, ó, ninguém vai ver a minha mão. O que acontece embaixo desta mesa fica na mesa. Que nem Las Vegas. É, isso aí. JP, Jorge Paulo, estamos acostumados com você. Agora ferrou. Sempre fazendo graça, brincadeiras. Peraí, você só me chama de Jorge Paulo quando você quer me dar bronca. Quando ela quer me dar bronca, vou explicar pra vocês. Quando ela quer me dar bronca, ela me chama de Jorge Paulo. Sim. Quando eu dou bronca, eu só faço cara de bosta. É mais ou menos assim. O que é? O que é o quê? O que é que qual é o som do programa? Eu sou convidado hoje aqui. Jorge Paulo. Eu sou convidado, apenas um convidado. Você é uma pessoa que sempre está rindo. Sim. Fazendo os outros rirem. Sim. Fazendo as pessoas se divertirem. Sim. Ai, calma aqui que eu tô me adaptando a esse microfone aqui. Demora uma abertura inteira pra ajustar o volume do microfone. Pra pessoa cagar, né? Não, mas tá certinho. Não, mas ó. Tá bom. Seguinte, o que eu quero saber de você, né? Tá. As pessoas não conhecem o Jorge Paulo fora do programa. E como hoje falamos sobre saúde emocional, né? Eu tô com medo que vem, mas vamos lá. Tá com medo que vem por trás? Ui! Esse também é o Jorge Paulo. Não, é brincadeira. Você, para quem não conhece Jorge Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira e chegasse até ao tempo que eu te conheço, né, a fundo. E eu conheço até onde você chegou no teatro. Então eu queria que você contasse um pouco da sua carreira e qual foi sua última apresentação e que data no teatro pra gente começar o tema sobre a saúde emocional. Putz, minha carreira começou em 1989, eu tinha 21 aninhos, 21, eu tinha 11 aninhos de idade, comecei no teatro e fiquei no teatro até 2015. O quê? Eu ia falar, fala perto do microfone. Não, eu tô falando. É que tá assim o retorno aqui de baixo, entendeu? Tô me baseando por ali, então eu tô bem.
Então eu vi tudo, minha carreira assim, tudo no teatro que alguém pudesse fazer eu fiz, de tudo, desde escrever texto, dirigir, produzir, iluminação, direção, tudo. Sim. Trabalhei com pessoas que eu sempre quis na vida. Me apresentei nos principais teatros de rua de São Paulo, na época. Então foram 26 anos sem descer do palco, desde os 11 anos de idade. Certo. Fiz TV, fiz novela, trabalhei em rádio, Rádio Globo. Você fez a revista também... Como chama aquela revista? G Magazine? Fiz... não, na verdade eu recebi o convite. Só que na hora da impressão da revista, cheguei a fazer as fotos, só que ia ser muito caro a impressão porque não tinha papel suficiente pro pôster principal, né? Mentira, na verdade eu usei Photoshop em todas as fotos de nu. Mas fiz de tudo, fiz rádio, Pô, minha carreira, já fui famoso um dia. Já foi famoso um dia. Já fui famoso um dia, tá. Já dei entrevista, já fui no Jô, já fui famoso um dia. Até que eu perdi tudo, aí eu te conheci. Não, vamos pra parte de que você parou com o teatro e me conta o que aconteceu quando você resolveu parar, por que você parou, porque era uma carreira, né? Você ficou quanto tempo com a peça? Não, ou Quem Ri Por Último é Loiro Português, eu fiquei 14, 15 anos. Você fez 15 anos de teatro com com uma peça. Em cartaz, com o meu próprio espetáculo. Sim. Eu fiquei 14, 15 anos em cartaz. Espetáculo que teve... chegou a 1 milhão de pessoas a visualizarem, correto? A visualizarem não, assistirem. Visualizarem. Não é visualizar, assistirem. Aí lá, cheguei a levar mais de 1 milhão de pessoas no teatro. Mas às vezes as pessoas só davam uma visualizada e ia embora, tá brincando? Nas últimas era mais ou menos assim. Chegou a 1 milhão em 15 anos a assistirem o seu espetáculo. Quem Ri Por Último é Loira ou Português. Sim. O que aconteceu? Por que você abandonou, né, digamos assim, os palcos? Não abandonei, eu parei pra refletir. Conte. Aquela coisa, tipo, bate que todo mundo passa, quem não passou vai passar, que nem chifre, quem nunca teve vai ter. Bateu aquela coisa, tipo, crise da idade, crise financeira, tudo, você fala, putz, eu tô com tantos anos, ainda não tenho nada, pô, minha vida tá girando as mesmas peças, que era Quem Ri Por Último é Loiro Português, Casamento da Nanda Baratinho, e de Artista e Louco todo mundo tem um pouco. 3, 4 anos no mesmo teatro, mesma coisa, e chegou uma hora que deu uma bad, falei, putz, e agora, o que eu faço? E aí foi que entrou a Rádio Globo, fui dirigir programa de televisão, e aí montei meu próprio estúdio na Paulista e fali e voltei pra cá. Não, isso aqui recusa que é cobrança. JP, o que você sentiu no momento que você se viu longe dos palcos e tendo que arriscar um novo negócio? Com na mão. Pode falar. Não, eu me senti meio... Porque assim, eu não saí porque eu quis. Eu não parei porque eu quis, eu parei por coisas da vida. E eu já tava de saco cheio de muita coisa. Sabe quando você chega no teatro, mesmos problemas, as mesmas reclamações de todo mundo, tal, me cansou, me encheu o saco. E eu não me vi totalmente fora, porque eu mantive minhas amizades, continuei assistindo as peças, eu continuei acompanhando, tal. Eu sentia falta de estar em cima do palco, eu não sentia a falta da parte por trás, que é produzir, fazer, me sentia em cima. Mas o que me compensava é que eu não deixava de atuar, bem ou mal. No programa é uma atuação. Sim. Né? Faz graça, faz rir, é uma atuação. Não tá em contato ao vivo ali, tete a tete com o público te olhando e tal, mas eu não larguei. Mas eu estou de volta, estou voltando. JP, quando você passou essa dificuldade na rádio, né? Porque muitas pessoas não sabem o que as pessoas do teatro enfrentam, né? Tanto que temos o programa que fala sobre até as dificuldades, né? Você quer saber as dificuldades do teatro em si durante a carreira inteira? Ou as dificuldades que eu passei em rádio durante a carreira inteira? Ou desse último? Não, dessa transição que você fez. Dos palcos para a rádio, de investir e, de repente, você se viu... Você tinha um dinheiro, investiu em algo que você poderia ter feito várias coisas. Não chora, irmão. Não chora. Eu vou chorar junto, cara. A gente tá emotivo. Tá. E eu quero saber o que passou pela sua cabeça? Você acha que você teve depressão? Acho que antes de ter montado, eu devo ter tido.
Com certeza, antes de ter Por quê? montado eu devo ter tido. Porque hoje estou de frente com ele, Jorge Paulo. Não, porque aquela parte que eu falei, aquela crise toda, tipo, putz, meu, o que eu faço agora? Ah, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, aquela coisa toda. Agora, quando eu fui pra lá, na verdade, eu fui cheio de esperança, eu fui cheio de, porra, vamos arrebentar, vai ser foda, vou arrebentar. Só que aí... E arrebentou o bolso. Arrebentei minha conta bancária, arrebentei o bolso, só não arrebento mais sim, que eu tava sem dinheiro pra comer, então fui emagrecendo, arrebentei meu tênis, que tá com 2 furos, um em cada pé. Isso eu arrebentei. Mas eu me vi naquela situação ali, você se vê meio que, tipo, putz, totalmente sozinho, porque até aquelas pessoas que você achava que poderiam ser seus parceiros... Sim. Puxavam teu tapete, faziam dar errado. E aí você se vê mais sozinho ainda do que eu já me via no teatro, do que eu já me via que no teatro você tá em cartaz. Um quer tirar teu horário. Tem guerra em todas as profissões. Mas ainda tem alguns momentos aquela coisa assim, tipo, política de boa vizinhança. Sim. Né? Depende da... Se você tá tendo público, todo mundo quer ser teu amigo. Se você não tá tendo público, ninguém te procura nem pra você divulgar o teu espetáculo. Uhum. Dentro do teatro mesmo, ali, no mesmo dia, ali acontece. E aí, quando eu montei, eu me vi, tipo, bem ferrado mesmo. Então aí foi uma coisa, aí é aquela coisa, você vê tudo desmoronando, você vai meio que dando aquela, dá aquela desmotivada. Normal. Qual foi o momento que você chegou a ficar desesperado, tipo, putz, tá falindo, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, e o que você sentia? Isso chegou de alguma forma a te afetar? Você acha que alguma parte do seu corpo, você sentia algum tipo de dor? Você, não sei, o que você buscava, assim, quando você tava nessa luta pra tá tentando achar uma solução para que não, de fato, a rádio não acabasse? Bom, no corpo o pau diminuiu, porque a autoestima tava... Mais, então imagina, era um pouquinho maior. Então vocês imaginam que... Era um pouquinho maior. Ou seja, hoje ele é quase uma mulher. Mas calma, deixa eu aumentar a autoestima, que ele volta ao tamanho. Não é muito melhor do que você já viu, mas tá não. Não, aquelas coisas, mas faz uma cosquinha de vez em quando. Mas pelo menos faz cosquinha, mas isso te meu programa é sério, te proporciona um orgasmo hilariante. Você para. Tá. Nossa, isso faz de novo. Mostra esse decote aí. Não mostra não. Tá muito perto da câmera. Não, eu me vi desesperado, eu me vi ferrado. Tanto é que eu comecei a vender equipamento. Comecei a vender equipamento pra tentar salvar. Não salvava. Muitas pessoas vieram com ideias, com propostas, só que alguns vieram com propostas que poderiam ajudar realmente. Hoje estão fazendo a mesma coisa que queriam fazer em outros lugares, né? Então, quer dizer, eu vi muito da filha da putagem humana, né, naquele momento. Então, me vi no desespero. Então, eu tomava 4 Dorflex, de 4 a 5 Dorflex por dia pra dormir, senão não conseguia dormir. Acordava mal, todo grog. Porque o Dorflex dá aquela amolecida legal. Sim. Você acorda meio zoado. Uhum. Sabe que você não consegue dormir, você não consegue fazer mais nada. Você só acorda e pensa, fudeu. Você dorme e pensa, tô fudido. Era mais ou menos isso. A psicologia, né, do corpo. Psicologia do corpo. Fez um estudo, realmente, né? O que as sensações, o que você sente, o que ele provoca no seu corpo, né? E falando da depressão, dessa coisa, quando você teve depressão, eu queria que você me citasse, vou falar aqui alguns sintomas. Vou ver se eu lembro. E você me fala se isso, eu vou falar pra você, de repente, uma palavra, e você vai me lembrar... Só o Capitão Gancho. Opa, desculpa. Eu esqueci que é o Jorge Paulo, não o JP. Foi mal. Eu vou falar uma palavra, e você vai tentar se recordar de algo na época, e me fala uma frase. Tá? Vamos lá. Culpa. Que susto! Você começou com uma pau. Eu pensei, sabe quando na crise você pensa, o que eu tenho? Já vendi tudo, o que eu tenho pra dar? Culpa. Tem culpa, eu tenho culpa, Kátia. A desgramada da cachaça. Baixou o latino agora. Vamos lá. Ai, desculpa, me empolguei. Isso aqui, o Despirocando é depois desse programa, calma. A palavra culpa, o que te vem na cabeça naquela época? Eu não senti culpa. Eu não senti culpa, irmã. Eu não senti culpa. A única coisa que eu acho que eu devia ter feito é não ter entrado lá e investido em várias coisas. Devia ter focado em uma só.
pra ver se dava certo. Eu fui investindo em outras coisas. Quando eu tentei salvar, eu já tava no buraco devido a essas outras coisas. Então, Você gostou de entrar no buraco? Buraco do tatu, que pena que dá dor nas costas porque o bicho é baixinho. Mas eu acho que só deveria ter, não culpa, mas talvez um pouco de arrependimento de não ter investido num negócio mais certo e ficar investindo em outras coisas. Medo. Pra caceta, tive medo pra caramba. Medo, pô, o medo é o segredo do sucesso. Tá, a gente não tá falando sobre... Não, mas eu tô. O medo é o segredo do sucesso. Fica a dica. Vergonha. Não. Não tinha vergonha? Não, De nada? de nada. Você vai fazer vergonha do quê? Desistir? Tô brincando. Aquelas que tá falando sobre depressão e deixa o cara mais ferrado ainda, né? Não, Você não tem vergonha de Eu desistir? tenho vergonha de falar pras pessoas que eu te conheci, se eu tenho vergonha. Mas a vergonha eu não tenho. Por que vai ter vergonha? Todo mundo tem altos e baixos na vida. Todo mundo tem ideias que dão certo, tem ideias que dão errado. E quem te critica porque você teve uma ideia que deu errado, manda a pessoa se fuder, só isso. Raiva. Não de mim. Não, eu tenho um pouco de raiva de algumas pessoas, de puxadas de tapete, e talvez acho que um pouco de mim por não, com toda a experiência, toda a cabeça, todos lá estudos que a gente faz, de não, no momento que eu mais precisei de tudo aquilo que eu aprendi, eu não consegui usar. Não tive cabeça pra poder usar. Rejeição. De mim? O que é a palavra rejeição no passado? Você tinha algo? Te lembra alguma coisa nessa época? Não, eu acho que de Tafa, na época da Paulista, acho que não. Na sua cabeça, assim, tipo, passou algum momento de rejeição que você sentiu mal? Não, que eu me lembre... Não parei para pensar, vou analisar. Ameaças. Imobiliária ameaçou pra caramba. O banco tá me ameaçando até hoje. SPC e Serasa, então, já sou íntimo dos caras lá. Somos amigos, né? Putz, quem nunca, sou gente? brother. SPC e Serasa, a gente ama vocês. Porque se não é uma ligação de vocês, entendeu? A gente não tem com quem conversar. Não, já me liga... Hoje em dia é raro uma ligação, né? E só eles pra lembrar da gente. Não, que nem o telefone tocou agora, eu falei, não atende que é cobrança, porque a gente já se atende pelo apelido já. É tão... E aí, JP, tudo bom? Sou eu de novo? Como é que estão as coisas? E a família? O papo é esse. E aí termina, quanto que você vai pagar? Fala, pô, não sei. Então vamos entrar com procedimento. Eu falei, espera mais um pouquinho aí. E assim vai. E a gente dá aquela enrolada básica, né? Velho. Passado. É museu. Museu que vive do passado. Quem vive de passado é museu. Museu vive do passado. Eu tô falando que o que o passado te lembra nisso tudo? O passado te constrói o que você é no presente, mas o teu presente pode construir o que você será no futuro. Eu não quero frases prontas. Eu acabei de inventar essa frase. Eu não quero letras de música. Eu acabei de inventar essa frase, tá? O meu nome. Não, o passado, quando você tá nessa merda, o passado vem à tona. Olha, palavrão, você está no meu programa. Merda não é palavrão, merda é uma coisa orgânica, é adubo. Merda é adubo. Eu vi aquele tubarões lá, o cara tava vendendo bosta em lata, que era o nome do produto dele. Então, olha, gente, bosta em lata. Então é o seguinte, eu acho que passado... Claro, quando você tá nessa fase, você fala assim, o teu passado volta à tona. Você fala assim, putz, aquela vez, se eu tivesse feito isso, não passaria isso. Mas, na boa, sabe o que eu aprendi com isso? Dane seu passado, viva agora, vive o hoje. Tem uma frase que eu aprendi no Bob Esponja, que diz o seguinte, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, porque amanhã é o hoje de ontem. Então, vive, porra. Deu errado, aprende com isso, não comete a mesma cagada. Pronto, tá se afastando por quê? Pra você vir mais pra cá. Mais pertinho de mais você. Perto. As pessoas não estão te vendo. JP, só fazendo uma pausa aqui na sua entrevista. Sim. Eu quero ler uma mensagem que o Rick de Araras, que sempre acompanha a gente, beijo. Rick. O Rick comentou que há 10 anos atrás não tinha nada de depressão e síndrome do pânico. Você lembra de ver alguns amigos se escondendo e falando, tem alguém atrás de mim, tipo assim. Deve estar falando da síndrome do pânico, não sei, alguma coisa desse tipo. Não entendi muito bem, Henrique. Assim, há 10 anos atrás não se falava de depressão, não se falava de bullying, não se falava de muita coisa. O ritmo de vida há 10 anos atrás era outro, né? 10 anos atrás não tinha essa carência digital que se tem hoje.
Sim. Né? Então o mundo mudou. Hoje em dia, 10 anos atrás, não era tudo tão corrido como é hoje. Então, pô, e fala que depressão é doença da moda, aquelas baboseiras todas. Mas, assim, às vezes, antigamente, você só estava triste. Hoje você está deprimido. Então, mas eu acho que, assim, começa a reparar as pessoas, porque às vezes começa com uma cabecinha baixa, quando vê, vira uma coisa pior. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado, observar mais as pessoas, porque hoje em dia muita coisa mudou. 10 anos atrás não é mais como é hoje. Sim. O quê? Por que você está tão fofo falando sobre esse assunto? É porque você me deu bronca e falou assim, você tem que falar sério, você não pode ser o JP. Só que o JP está dentro de mim, como, né? Então me ligou o microfone, tem que ter umas piadinhas. E por que você está vendo fotos de você na academia no seu Facebook em vez de Ô, seu louco, eu não tô vendo, eu tava baixando aqui o tema. Ah, tá, o tema. Você tá quase na hora do intervalo, hein? Gente, você fica quieto, que hoje eu que tô comandando meu programa. Tá, não, tá gente, bom. trazer o chefe pra ser entrevistado é uma... Vocês sabem, né? É que a gente é meio pilhado, né? Não, você tá dizendo que vocês... Gente, quem tá assistindo pelo YouTube, entra no YouTube pra ver, porque é muito mais fácil que a minha live. Além o JP tá balançando a perna, tá com um tique aqui, tipo, eu tô assim junto, ó. Eu vou automaticamente. Não, eu tive que falar que você tá assim, eu tô assim, ó. Falando, o que tá acontecendo comigo? Agora que eu fui reparar que é você que tá... Para com essa perna quieta, também que você tá sentado ali, você fica balançando a perna pra caramba. Tique nervoso isso. Tá nervoso? Tá do meu lado? Fica roçando a perna na minha? E, rapaz, se liga. Ó, eu vou fazer o seguinte. A gente vai pro intervalo. E depois do intervalo, vamos falar sobre depressão. Tá, mas você só falou da minha vida. E da tua, você não vai falar nada? Quem é meu convidado hoje? Ah, desculpa, eu esqueci. Gente, eu vou pro intervalo, porque o meu chefe está do meu lado hoje. Não tem o que eu fazer. Entendeu? Não posso nem reclamar, não posso nem fingir nada, que senão ele aperta o botão aqui e lascou-se. Né, chefinho? Falta 20 segundos. 15 segundos. Você quer fazer a contagem regressiva? Não, pode ir. Posso ir? Pode ir. Pode ir. Foi. De volta! Tá doida. O quê? Me respeita. Me respeita, rapaz. Ele tá do meu lado, tá todo faceiro hoje. Você vai ver que daqui a pouco tem despirocando. Tem despirocando logo após o meu programa, gente. Aí volta o JP. JP, nós estamos falando... Jorge Paulo, me desculpa, patrão. Tá se lalando. Patrão querido. Estávamos falando sobre depressão, certo? As pessoas, às vezes, elas... Igual você falou assim, né? Da tristeza, para observar bem as pessoas que estão tristes, né? Porque todo mundo acha que depressão é mimimi. Ah, tá com depressão. Já ouvi muito. Tá triste, vai lavar a louça que passa. Tá não sei o quê, vai fazer não sei o quê que passa. É falta de ocupar a cabeça. Vai dar meia hora de uma volta no quarteirão que passa. Não tem muito disso? Tem, bastante. Muito. Dá vontade de você jogar a pessoa do 20º andar. Então, e as pessoas, elas não entendem, né, quando a gente fala sobre a depressão. E aí, eu tava conversando com você no intervalo. Você vai me jogando pra cá, eu tô caindo aqui, ó. Ela vai falando assim, ó, parece que tá tendo curva no carro. E aí, ela vai me jogando. Você quer que eu saia da live? Eu vou ficar no YouTube me vendo aí, continua me vendo no YouTube, tá de boa, tá de boa. É tipo, sabe carro a álcool, quando tu vai ligar no frio? Não. Jorge Paulo, nós estávamos Nossa, falando... que medo, Jorge Paulo. Nós estávamos falando sobre depressão e Parece você... que não deixa a tampa do vaso levantada. Jorge Paulo, baixa essa porra. E você já passou por um problema de depressão, né? Só que você não foi buscar ajuda, por isso que você tá louco. Tô brincando. E eu também já passei 2 casos de depressão na minha vida, né? E aí... Conte-me mais. Eu vou pegar. Você está no divã, conte-me mais. Eu sou seu psicólogo agora. Estou com meu bloquinho, fazendo desenho de cachorrinho. E você está falando. Conte-me dos seus casos de depressão. Bom, meu primeiro caso de depressão foi em 2013. Olha, foi agora, quase. Agora, quase. Sim, foi o meu caso de depressão, foi em 2013. Quando eu saí do país, saí do Brasil, fui morar fora,
casei e... Casamento da depressão mesmo. Casamento é depressivo, né? Você perde a vida, né? Não foi por conta disso. Eu casei e quando eu casei, eu mudei radical a minha vida. Eu não fiz um planejamento de me acostumar, né? Numa vida que não era minha. Foi assim, papum. Né? Foi uma semana essa transição e eu não tive muito tempo de falar tchau, nem de me despedir, nem de saber o que eu ia sentir. Então, lá fora, eu era muito sozinha, né? Ficava muito sozinha e era muito complicado, porque eu chorava todos os dias, eu não tinha vontade de fazer as coisas. O meu ex-marido, no caso, né, teve que ser muito parceiro, muito companheiro. Me ajudou muito, né, nesse caso. Porque se você não tem uma pessoa assim, principalmente do seu lado, que te entenda, aí lascou-se, né? O pessoal ainda falava brincando, né? Tá lá fora, tem tudo do bom e do melhor e tá com depressão, né? Mas as pessoas não entendem que não é a depressão não é uma coisa porque você tem ou não tem algo, né? Não é algo que te faz falta, é alguma coisa dentro de você que não tá legal. E nesse caso, eu longe da minha família, longe dos meus amigos, não trabalhando, não estudando, minha vida mudando radicalmente. Falei, cara, o que tá acontecendo? Né? Então, foi essa fase. E eu tive que tomar remédio, tive que fazer um tratamento. Foi quando minha vida começou a melhorar, mas mesmo assim, eu falei, quer saber, vou voltar. Vou largar tudo. Já não tinha nada, falei, vou largar tudo. Engraçado isso, né? Não tinha nada e vou largar tudo. Tudo que eu não tinha. Tudo que eu não tinha e vou largar. Ou seja, elas por elas. Quando eu voltei para o Brasil, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu acabei me encontrando com uma pessoa e logo engatei um relacionamento. Relacionamento até que no começo bacana, mas no final era uma coisa que doía muito. Muito, muito, muito mesmo. Não chegou um caso de ser depressão, mas ser uma tortura pra mim, uma tortura psicológica. Eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu chorava, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia nada, eu não conseguia me concentrar em nenhuma atividade, sabe? Era uma tortura, era uma angústia, tanto pra mim quanto pra outra pessoa, né? Não vou falar só da minha parte, passa o tempo, depois a gente entende. Resolvemos separar. E aí foi quando eu comecei a me engatar em alguns projetos. Um projeto social. Comecei a ocupar mais minha cabeça com atividades físicas. Continuei no meu trabalho. Busquei um outro trabalho. Então eu comecei a ocupar. Fazia muita coisa. Muita coisa. E todo mundo falava assim pra mim, Tarsila, você toma cuidado, você faz muita coisa, você não tem tempo pra você tá com 2 trabalhos, você faz curso, você tem um projeto social, você não tem vida. Eu lembro que eu trabalhava numa balada com esse outro trabalho que eu tinha até 1, 2 da manhã. E depois ia trabalhar na segunda-feira, então era muito cansativo. Mas mesmo assim foi uma das melhores épocas da minha vida. Esse ano, que foi um ano bem complicado. Logo no início de janeiro, fevereiro, março, eu passei, assim, uma das piores crises da minha vida, né? E era muito complicado, porque eu moro sozinha, né? Eu moro sozinha e eu não podia nem falar para os meus pais o que estava acontecendo. Então, isso desencadeou, inclusive, várias doenças. Uma delas foi uma anemia hemolítica que eu acabei adquirindo. Eu tive que largar tudo que eu fazia. Eu tive que largar faculdade, eu tive que largar projeto social, eu tive que largar outro trabalho para poder cuidar de mim. Porque senão, poderia sofrer consequências, porque depois eu explico um pouquinho mais da doença hemolítica. Eu trago num outro programa um especialista sobre isso. E eu lembro que nessa época, cara, eu tinha 2 amigos para desabafar, mas era aquela coisa assim... foda, sabe? Os amigos não sabem o que falar no momento. Perfeitamente. Porra, não sei. E aí eles acabam falando, nossa, difícil, né? Nada que você espera, né? Não, continua. Você tem os amigos pra desabafar. Aí, quando às vezes eu tô falando no programa, você faz a mesma coisa. Você chega na live... Vai, termina. Tem um comentário aqui, depois eu tiro. E aí... Você me desconcentrou com essa sua cara feia. Não, você tava falando que tava desabafando, que tinha 2 amigos para desabafar. E nessas horas nem os amigos entendem a gente, entendeu? Porque você precisa de alguém e, na verdade, cara, você só vai entender
que você e você, né? Nessa hora você vê que é só você e você, cara. É você contra o mundo todo. Não existe amigo, não existe família, porque a família acha que você tá... Ai, meu, tá... É drama. Amigo... Ai, puta, não sei o que dizer. É foda. É sempre assim, né? Puta, é foda, né? Você tenta se encontrar, você tenta conversar. E aí eu procurei uma psicóloga, né? Na época, a psicóloga falou pra mim, olha, eu vou te encaminhar pra você tomar um remédio. A psicóloga falou pra mim, é foda. A psicóloga falou pra mim... É foda. É foda, até a próxima sessão. Obrigada. A psicóloga me encaminhou para um tratamento, onde eu tive até... Depois minha mãe vai ler isso, vai brigar comigo, eu deve estar assistindo, não sei. Onde eu tive que pedir remédio tarja preta, Já né? tomei uma vez. Só que Tive que tomar remédio, então. Remédio. Tive que tomar tarja preta para poder melhorar. E eu escondia isso. Eu tinha vergonha de falar que eu, Tarsila, tinha depressão. Como que eu, Tarsila, que aparecia nas redes sociais, sempre alegre, sempre divertindo a galera, sempre feliz. Como que eu ia assumir pra alguém que eu tinha depressão? Quem era, né? O que o pessoal ia achar da Tarsila? Primeiro, que eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim, né? Segundo, que eu não queria assumir pra ninguém mesmo esse fato. Foi quando meu trabalho começou a ir lá pra baixo, e aí eu, com essa doença, e tomando um remédio para depressão, coisas que até hoje algumas pessoas não sabem, né? Principalmente na questão do meu trabalho. Essa doença que eu acabei adquirindo também, me afastei de muita gente e falei, cara, tá muito ruim, o que eu vou fazer? Foi quando eu comecei a orar, né? Não querendo abordar sobre o tema religião aqui, né? Mas muita coisa eu comecei a falar, quer saber... Eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, eu preciso ocupar mais minha cabeça com coisas boas. Me afastei de pessoas. Isso é muito importante, gente. Se afastar das pessoas. Às vezes, nós achamos que aquela pessoa que está do nosso lado é a pessoa que tá lá, a companheira, mas, cara, é a pessoa que mais está te puxando para baixo. Entendeu? Então, se afasta. Eu tive que cortar amizades que, graças a Deus, hoje eu consigo enxergar que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você não teve que se afastar das pessoas quando você teve depressão? Não só. Me afastei das pessoas a vida inteira, porque tem pessoas que estão do teu lado e você percebe que não estão. No primeiro momento de dificuldade, as pessoas caem fora. Isso, trabalho, amizade, relacionamento. Mas, só completando uma coisa que você falou, que você estava falando assim de... não tinha ninguém para conversar, era só eu. Eu acho que assim... muitas pessoas, às vezes, elas não entendem muito do que as outras pessoas passam. Por quê? Ou não passaram por isso, ou não conheceram ninguém que passou por isso. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, você conversar com alguém que já passou por isso vai ser muito melhor do que aquela pessoa que nunca passou por isso e vai falar assim, eu sei, é foda. Que é foda eu sei, cacete, mas porra. Então, cala a boca, isso ouve, caceta. É difícil, gente, porque a gente acha que é frescura. Eu já julguei muito as pessoas por essa coisa de depressão. Ai, imagina, frescura, depressão, gente. Ai, falta do que fazer. E quando eu passei por isso... Eu senti na pele o que é você sentir depressão. É você realmente, gente, sentir vontade de falar, cara, eu desisto da vida. Né? Você pensa, como assim, Tarsila, você? Né? Ou o Jorge Paulo, que teve uma carreira, 15 anos com uma peça que 1 milhão de pessoas assistiram, né? Como assim? Você já passou pela sua cabeça nessa época de... Cara, vou cometer uma loucura. Tipo, falando de morte mesmo. Você chegou a pensar nisso? Mas quem nunca? Lógico que você... Não, lógico que não. Quem nunca passou por isso pensou, né? Porque nunca passou. Sim, eu falei, quem nunca? Porra, todo mundo quer morrer nesse mundo? Não, gente. Não, quem nunca? Quem já passou por isso pensa, óbvio que pensa. Você já pensou em cometer uma loucura? Lógico que já. Exatamente, lógico gente. Que já. Então aí você imagina, né? Você imagina o quão sério é isso. Porque eu já pensei em várias vezes, falar, cara, quer saber? O que eu tô fazendo aqui na Terra? Nada, né? Tô chorando no meu quarto. Não saía do quarto, gente. Cheguei a ficar 1 semana sem sair de casa, só no escuro. Imagina o cheiro. Não.
Tomava banho, Mas ficar quieto. no cheiro. Acordava, tomava remédio pra dormir, pra não ver a vida passar. É por isso que hoje, com o projeto social que eu tenho, já fazendo uma conexão, quando eu vejo as pessoas na rua ou bebendo, ou usando drogas, ou alguma coisa, isso é uma fuga. Justamente pra passar o tempo. Porque é depressão. A minha depressão, eu curei com remédio. Eu tive condições de comprar remédio, né? Porque é caro, você sabe que é caro. Remédio para depressão é muito caro. E é uma droga muito forte. Então, assim, eu dormia, que eu só acordava, tomava banho, comia e dormia de novo. Fiquei uma semana assim, até que um dia eu baixei o aplicativo da Bíblia no celular e outras coisas mais que eu amo ler. Eu sou apaixonada por leitura e eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Falei, quem sou eu? Me olhei no espelho, me acabando de tirar, falei, quem sou eu? Por que isso está acontecendo comigo? Né? E o que eu falo, e como era a Tarsila há um ano atrás? Caramba, eu era pessoa super feliz, fazia tudo que eu fazia, tinha tempo para fazer tudo, né? Por que agora que eu não tô fazendo nada, eu tô desse jeito, né? Pelo contrário, como eu parei de fazer tudo, me tratei da doença hemolítica que eu tive, agora sim eu tinha que estar mais engajada nas coisas, né? Claro. E não fazia isso. E aí, cara, foi o dia que eu olhei no espelho e eu falei, vai mudar, tem uma frase que eu li, essa frase mudou minha vida, que era assim, todos os dias a gente acorda com a possibilidade de ser o último dia da nossa vida, né? E isso é você quem decide. Só não permita e repita todos os dias. Hoje não vai ser esse dia, né? Então eu acordava e falava, cara, faz todo sentido. Então eu acordava e falava, eu tenho duas opções. Ou voltar pra cama igual eu tô fazendo e fugir do mundo, ou enfrentar o mundo e falar, não é hoje. E foi o que eu fiz. Passei por vários perrengues, quase fui ameaçada de ser mandada embora da minha empresa milhões de vezes. Eu tinha um chefe maravilhoso que conseguia ver além do que estava acontecendo, sabe? Porque eu tinha 11 anos de empresa. Então, me acompanharam desde que eu entrei menina até... Todo mundo sabia. Algumas pessoas só sabiam, né? Então, tinha além de tudo, esse julgamento, né? Não tá produzindo, não tá fazendo, não tá não sei o quê. E um dia eu acordei e falei, eu quero mudar minha vida. Eu tô infeliz com tudo. Sabe, eu tô tentando passar uma imagem para as pessoas que eu não sou, né? Tento ser forte, tento ser aquela Tarsila que, não, vem que eu aguento seu problema, mas eu não consigo. Então eu falei, primeiro eu vou me tratar para poder voltar quem eu quero ser, quem eu sou de verdade. Que era aquela Tarsila que brincava, Tarsila que sempre fala, né? Bosta, que bosta não é palavrão, você falou, né? Ou é merda? Não, merda não é palavrão. E bosta? Bosta já é uma conotação pejorativa da palavra merda. Tá, vocês entenderam, né? Então, gente, só pra dar uma resumida. Foi quando eu me afastei das pessoas. Me afastei total das pessoas. Isso é muito importante, juro. Depois, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não tá acabando, tá? Só pra falar, mas é que é muito extenso isso, né? Se afastar das pessoas, essa energia. Me apeguei muito à leitura e comecei a praticar uma coisa muito legal, gente. Que eu comprei um quadro na minha casa e comecei a encher de frases positivas. Tudo positivo. Então eu acordava... Até o notebook dela é positivo, pra vocês terem uma ideia. Até a minha doença... eu ia falar, até a AIDS brincadeira, gente. Tipo humor negro, né? Até meu exame de AIDS deu positivo. Tô brincando. Humor negrão mesmo, né? Tipo, pretaço. Daqui a pouco vai vir alguém falar racista. Não pode falar nada hoje em dia, que é muito mimimi. Uns mimimi chato, E aí, gente, o que eu tava falando mesmo? E aí comecei a espalhar frases positivas. Tipo assim, ó, colava no meu. Eu acordava e olhava pro teto, juro por Deus, tinha frase no teto. Bom dia, sorria. Eu falava, caralho, meu, da hora, que loucura. Sabe? Umas coisas muito louco, assim. Mas frases positivas, isso me ajudava. Aonde eu ia, eu tinha uma frase positiva. Aonde eu ia. Então, assim, eu acordava... Até no médico, tá? Sorria, você está sendo filmado. Eu acordava, eu já tinha no meu quarto frases positivas. Ia pro banheiro, já tinha frases positivas. Eu ia pra cozinha, tinha frases positivas e uma imagem da geladeira da Gisele Bündchen, que era pra eu não comer muito. Que daí eu ficava em depressão por causa dela. Acho que foi ela que causou depressão, aquele corpo dela na minha geladeira. Foi isso?
Droga. Então na Enfim. minha geladeira tem que tirar foto do Diguinho. Então... Ai. Eu perdi a linha de raciocínio. Você Então tá falando que isso... Você tinha sempre fotos, mensagens positivas. Exato. E aí eu mudei, JP. Eu de março, abril e maio, virei uma pessoa totalmente diferente. A pessoa que eu sempre fui. Sabe? Aquela Tarsila lá de trás, verdadeira com as pessoas. Que quando eu tô triste hoje, eu não fico mais postando coisa alegre. Porque não sou eu. A gente tem nosso momento, né? As pessoas não sabem, mas nós que trabalhamos com a comunicação, e principalmente que nós, o nosso trabalho que é fazer um entretenimento. Entretenimento ou entretenimento? Entretenimento. Deu Entretenimento. Nós que fazemos pessoas rirem, às vezes estamos no nosso pior dia. Você já passou por isso? Várias vezes. Eu já passei por isso. Várias vezes. De ter que estar aqui fazendo palhaçada e lá dentro tá aquela dor, né? De desligar a câmera, gente, e desabar, chorar. Ou acontece, você tá no palco sozinho, teatro lotado, 600 pessoas, e você tem que fazer todo mundo rir. Você tem que subir no palco como se nada tivesse acontecido e teu mundo acabou lá atrás. E aí, você não tem elenco, você não tem ninguém do lado ali pra te ajudar, não, é você e a plateia. E se você subir no palco mal, porque quando você tem essa troca com a plateia, você tem essa troca de energia. Então, se você passa uma energia ruim pra plateia, ela te devolve essa energia. É um passando e 600 te voltando. Então, é uns perrengues. Deixa eu fazer um adendo, que a gente já tá quase na hora do intervalo aqui. Não tá na hora ainda não. Pode falar. Não, tá quase. Porque quando a gente começa a falar, não para mais. É verdade. Então, por isso que eu tô falando que já tá quase. Clica fora. Então, o que acontece? A gente não paga as contas do celular dessas merdas. O que acontece? Eu acho que, assim, hoje em dia, a gente fica muito pressionado com o quê? Trabalho, dinheiro, sociedade. A gente vive pra ganhar dinheiro, né? Vive pra ganhar dinheiro, vive pra pagar as contas e vive por um padrão imposto pra todo mundo. Sabe que eu li, só cortando você rapidinho, sabe que eu li hoje? Uma frase que falou assim, né? Você se mata pra ganhar dinheiro pra quê? Pra ser o mais rico do cemitério? Só pra ter um jazigo mais bonito. E é isso, e às vezes você esquece que você é você. Então você precisa de uma válvula de escape. Você precisa... você pode trabalhar pra cacete, mas um determinado momento da semana, para fazer o que você gosta. Se afastar de pessoas que te puxam pra baixo, às vezes não dá. Porque às vezes você é contratado numa empresa e na tua sala tem várias pessoas ali que você faz igual eu, pede pra ser mandado embora. Entendeu? Ou você muda de trabalho, gente, ou você vai no estado off, ou vem trabalhar na Stat FM, que nem essa louca fez aqui. Mas, e sabe o que eu acho também, o que gera muito essa questão que pode potencializar a depressão? Não tô falando que é isso que causa, mas pode potencializar. O quê? Você não tinha sua válvula de escape. E válvula de escape, você pode fazer isso sozinho. Muitas vezes, sabe como eu me divertia? Ligava a televisão, tomava meu chimarrão e eu tava me divertindo. Sim. Era isso. É isso. É isso que acontece com as pessoas. Elas não conseguem fazer coisas sozinhas. Elas são dependentes das outras pra ser feliz. Não dependa de ninguém. Faça. Muitas vezes, isso a Tarsila testemunha, que assim, se eu tô com meu filho... Dane-se trabalho, dane-se o que for. A não ser se é uma coisa muito urgente. Se for muito urgente, eu levo ele comigo. Mas eu paro pra curtir meu moleque. Acabou, dane-se. Não quero saber de trabalho, eu vou curtir. Então, às vezes, e sabe, agora que vem o que eu queria falar, que é uma das coisas que pode potencializar... Viagra. Também. Mas Viagra potencializa outras coisas, não a depressão. Viagra tira a depressão de muita gente. Depende. Não, depende. Você tomou Viagra, tá ali, a pessoa fugiu, você tá errado. Ou depende, você abaixa as calças, você vê o tamanho do colega, você fica com depressão. Isso a gente fala no Despirocando. Você quer criticar o tamanho do meu pau no teu programa de novo? Mas bem que você gosta. Na hora... JP, termina que você tava falando, vai que eu tenho que ir pro intervalo já. Mais do que eu te interrompo. Mas é o seguinte, é que às vezes, hoje em dia, as pessoas... elas não estão sendo elas mesmas. Elas estão com pudores de falar, de se expressar com o outro. Tipo, sei lá, vou pegar agora um termo... sei lá, estão com medo de falar, putz, eu gosto de você, eu odeio você, eu quero que você se foda, eu quero que você se dê bem. E as pessoas guardam muito isso. E não soltam, não tem uma válvula de escape pra soltar.
Então eu acho que isso que pode potencializar. Então você tem alguma coisa pra falar? Meu, sabe uma coisa? Pra terminar, pra gente ir pro intervalo? Não vai falar isso não. Espera, não. Não fala. Eu vou falar um negócio! Não! Preste atenção Para. Cadê o botão nessas horas aqui? Cadê o botão nessas horas? Você tá na minha pasta, tá? Gente, João Kleber é o melhor da vida. Eu vou falar. Não fala. Eu vou falar. Não fala. Uma coisa não. que vai mudar a sua vida. Não. Que vai mudar. Não. Depois que eu falar isso, você vai mudar. Você vai ter uma consciência melhor da sua vida. Preste atenção. Os 5 passos, tipo, vendendo palestra. Que isso? Nós viemos aqui pra beber pra conversar. Pra conversar, Nós bebendo. viemos aqui pra beber pra conversar. Pra conversar, bebendo. 5 passos, vendedor de palestra. Os 5 passos para você ter uma vida feliz. Os 5 passos para você não entrar na depressão. Eu vou falar isso já já. Os 5 passos, o método infalível. O método infalível, já, depois do que, JP? Do intervalo comercial. Do intervalo, voltamos já. JP, voltamos do intervalo. Agora é o JP. Então agora... George Paulo. Fudeu. George Paulo. George Paulo. Paul. É Paul em inglês. É Paul. J. Paul. O Paul. J. Paul. J. Paul. Seguinte. Estávamos falando de pessoas alegres igual nós. Sim. Espera que a minha saia está levantando. Não, mas ninguém está vendo. Só eu tenho esse privilégio. Só eu tenho esse privilégio de ver esta saia levantando. Ai, gente, participem, façam suas perguntas, liguem para contar seu caso, né, no WhatsApp da rádio. Manda pelo WhatsApp porque eu não tô conseguindo entrar na live aqui. O telefone é 11 9607 0731 11 99607 0731. Para você que quer assistir melhor, entra ao vivo pelo YouTube Start FM Oficial. Lá não trava igual trava essa live. Palhaçada. Que palhaçada. Que palhaçada. Lá não trava igual trava a live. Vocês vão ver eu, JP, lindos, maravilhosos, com uma luz incrível. Que no YouTube eu estou fantástica hoje, modéstia à parte. Estou, né? Está. Ah, é que eu tô com uma luz assim, uma luz própria, entendeu? Uma luz. É fantástica. Na verdade, estou com luz porque você pagou a conta. Paguei, Você pagou a energia. Eu paguei aluguel. Vocês têm a ideia, Olha o que é a vida de um ser humano. Paga aluguel, paga a luz. E só também. Gente, antes da gente voltar pro tema, eu quero ler alguns comentários que mandaram aqui pra gente. Algumas histórias rapidinho. O Felipe Mesquita, estávamos falando sobre depressão, e ele falou que está passando por depressão. Não é fácil. A esposa dele faleceu há 4 meses e hoje ele precisa tomar remédio. Então, assim, pra vocês é difícil, gente, é muito difícil. Só que assim, Felipe, se eu puder dar um conselho pra você, tá? Nessa vida, a única certeza que nós temos é a da morte, né? Existem mortes que nós esperamos, né? Que é quando nossos avós, enfim, alguém da família está com algum problema que nós sabemos. Existem as mortes que são repentinas e podem ser até de uma forma trágica, uma forma violenta. Mas eu acredito, né, muito que nós estamos aqui na Terra. Isso, Tarsila, cada um acredita naquilo que quer, né? Você pode concordar comigo, pode ter outra visão, mas eu acredito que todo mundo tem um papel aqui na Terra, né? Para cumprir. Seja para resgatar algo que você tenha feito, alguma coisa que você precisa aprender. E eu acredito que quando uma pessoa vai embora, é porque ela já teve o papel dela aqui na Terra, entendeu? É a hora que Deus chama, fala assim, ó... Vem aqui, assistente,
assistente, anjinho, e a pessoa sobe. Então, Felipe, você pode ter certeza que é dolorido, né? Porque toda perda, qualquer perda que nós temos é dolorido. Eu não posso muito dizer sobre perder uma pessoa no sentido de morte, porque as únicas pessoas que eu perdi eu era muito pequena, então eu não me recordo. E as que até eu me recordo, eu não lembro de ter esse sentimento, porque eu, desde criança, talvez, eu fui criada dessa forma, né? De enxergar que é um anjo que foi pro céu, né? É a história que meus pais contavam. A sua avó faleceu, foi um anjo. A minha avó foi o mais recente, né? Foi um caso mais recente que eu tive, que eu vi, que eu tive que dar força pro meu pai, que eu tive que dar força pra minha família, que eu via todo mundo chorando e eu lá não conseguia derrubar uma lágrima. E eu só fui conseguir chorar depois que tudo se resolveu, né? Então, sempre tem que ter uma pessoa forte nesse momento. Se eu pudesse dar um conselho pra você, Felipe, ora bastante, sabe? Ora, chora, pode chorar à vontade, não tenha vergonha nenhuma de chorar. Saiba que ela, onde ela estiver, ela vai estar olhando por você. Só que tenta abandonar os remédios. Procura outra forma para você aliviar essa depressão. Procura uma atividade física, procura fazer algo, seja em artes, uma luta para descarregar de repente essa carga emocional que você tem. Mas remédio é uma coisa complicada, porque você fica dependente. E as pessoas que param de tomar remédio, tem muitos amigos e tem muitos relatos, eu mesma quase fiquei dependente de remédio. Quase. Foi muito difícil para mim ter que largar. Todo mês eu tinha que tomar. Todo mês eu tinha que falar, ai pai, eu preciso tomar esse remédio, porque eu não tinha receita, né? Olha, eu fazendo coisa errada. Não faço isso em casa, tá? Não tinha receita, mas aí eu conseguia, ok? Não faço isso em casa. E eu tomava, e eu cheguei no ponto da minha vida que eu falei, cara, não preciso. Vou fazer o quê? Vou pra rádio. Brincadeira. Vou fazer o quê pra curar essa depressão? Vou pra rádio. Foi quando, só voltando a falar aqui, Fê, fica bem, tá? Assiste nosso programa pra você se divertir, não pensar nisso. Só voltando no que estávamos falando, quando eu tava muito mal, né, que eu peguei a depressão, tudo, eu acordei e falei, eu vou mudar tudo na minha vida. E vai ser agora. Eu pensei muito. 11 anos de empresa, eu cheguei pro RH e falei assim, eu quero que me mandem embora. Não quero mais trabalhar aqui, não quero mais trabalhar com isso, e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sabia, eu não tinha vergonha nenhuma. As pessoas ficavam no meu pé, eu tinha pai e mãe perguntando o que ia ser da minha vida, o que você vai fazer, você vai largar um emprego estável que você tem, quem vai pagar as suas contas, como você vai pagar as suas contas. A única coisa que eu sabia era que eu não queria estar lá, era que eu queria mudar totalmente, eu não sabia o que ia fazer. Foi quando, por um acaso do destino, Jorge de Paulo, esse aqui, JP. Cadê? JP me convidou. Eu? Um dia, teve a péssima ideia. Eu não sei onde tá deprimido, não sei onde tá com a cabeça nesse dia. Continua. De me convidar para participar de um programa. Para fazer um programa. Tô brincando. Jorge Paulo falou, quanto você cobra? Tô brincando. Jorge Paulo me convidou para fazer um programa, para falar sobre relacionamento, onde o tema era para falar sobre solteiros, né? Eu até brinquei com ele. Não era para falar sobre solteirice, verdade. Não conheci ele aquele dia, quando ele me mandou um inbox. Eu não leio inbox. Não leio mensagens que me mandam, é muito raro. E eu não sei por quê. Porque, pai. Não sei porque a mensagem do JP me chamou a atenção, porque ele começava a dizer igual todo mundo começa. Olá, Tarsila, tudo bom? Aí eu cliquei, eu falei, deixa eu ver o que é isso. E eu acabei lendo a mensagem de Jorge Paulo. Entre, sei lá, milhões de mensagens que eu recebo. Não dá tempo de responder. E o Facebook é uma coisa que eu não vejo muito. Eu acabei lendo a mensagem de Jorge Paulo e aceitei na hora falar sobre relacionamento, porque é uma coisa que eu gosto de falar. E, inclusive, calhou de eu ter terminado, né, um rolinho que eu tinha que me fazia mal, que estava me fazendo mal. Então, falei, opa, tô 3 anos solteira, vamos falar sobre tudo. E fui no programa do Jorge Paulo, o primeiro programa que foi, nunca vou esquecer essa data. 10 de maio de 2017. Foi assim, o dia que a minha vida mudou. Saudades. Eu tenho saudades, sabia?
até o dia 9 de maio. Eu tenho saudades. Eu também. Maldita hora. E aí... Eu fui fazer esse programa. E aí, Jorge Paulo viu um talento na frente dele. Não, eu vi 2 pares de peito e uma bunda desse tamanho. Eu falei, opa, que beleza. Não, brincadeira. Foi só pra fazer piada. Né? Daquele dia tá toda coberta, não deu pra fazer nada. É verdade, eu tava toda coberta, foi toda senhora. Quem vê lá hoje não é a mesma pessoa. Quem vê esses decotão aqui, naquela época, não tinha decote porra nenhuma. Não, gente, tô falando sério. Para de fazer bagunça no meu programa, gente. Desculpa. Eu não vou te convidar nunca mais pra participar. Desculpa. Aí, fizemos o programa, fui eu, né? Demos muita risada aquele dia. Na verdade, só eu falava besteira. Tinha uma psicóloga muito séria, muito querida também. A psicóloga falava as coisas sérias e eu só coisa banal. E aí, no final do... Aí, JP, vou deixar você contar, que é legal. E aí, no final desse programa, que a gente fez sobre relacionamento, em seguida ia entrar o programa do Volpe, que tinha uma taróloga. E aí, eu, óbvio, falei, vou ficar. Uma pessoa curiosa, já me convidei pra ficar pro próximo programa. Xereta, enxerida, acabou o programa e de ir embora, não. Insisti em ficar. Aí cara. Que começou a dar problema. Só que assim, eu fiquei quase o programa inteiro, entendeu? Que acabava meia-noite. E nesse dia eu tinha cancelado um curso que eu ia fazer pra poder participar do programa do Jorge Paulo. Não devia ter feito isso. Enfim. E... aí, eu fui perguntar sobre o meu futuro pra essa taróloga. Cara, ninguém sabia da minha vida, ninguém sabia que eu ia pedir pra ser mandada embora. Essa taróloga falou coisas incríveis. Tipo assim, daqui 3 meses... Eu não vou falar, né? Porque ainda é surprise. Tá em vigência. Está em vigência, está acontecendo. Mas ela falou muita coisa que realmente acabou acontecendo. Eu não sei se de repente eu acreditei muito. Mas tudo que ela falou, eu parei pra pensar esses dias. Eu falei, cara... Lembra que a gente conversou, né? Uhum. E tudo tá acontecendo. Então, aí conta, JP, conta pra galera como foi que essa pessoa com bunda grande, seios avantajados, loira, olhos claros, cílios postiços e essa boca que você queria beijar. Ai. Não, aí o programa do Volpe rolando, esse ser se despede, em vez de se despedir, dar tchau e vazar, não, pergunta, o que você está precisando aqui? Na verdade é que eu vi a cara dele, a cara do JP. Aí eu falei, eu preciso de sexo. Aquele dia a cara do JP tipo, era muito triste, cara. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. E eu sou intrometida. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ajudar, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei. Eu sou o tipo de pessoa que me preocupa ainda com o ser humano. Só que o olhar do JP era um olhar que me chamou a atenção. Um olhar, tipo, muito triste, cara. Eu não sei te dizer. E aí eu acabei perguntando, o que tá acontecendo? Tá precisando de alguma coisa, né? Uhum. Aí... ela perguntou aqui se você tá precisando de alguma coisa, o que precisa aqui e tal. Aí eu contei, assim, muito por alto do que tava acontecendo ali e tal, do que tava precisando. Até porque, putz, né? Não é todo mundo que chega aqui que você precisa. Porque quantas pessoas foram lá, prometeram mundos e fundos e falaram que eram isso, que eram aquilo e não fizeram, né, birosca nenhuma. Aí eu falei assim, ó, pera aí que eu tô com umas ideias aqui, vamos ver. A partir daí a gente começou a se falar mais durante a semana e vamos ver. E aí tinha um problemaço pra resolver. Ela chegou a resolver esse problema, mas deu outro problema em cima desse problema e depois eu resolvi. Mas aí o que acontece? E aí foi assim. Que tudo começou. E aí ela foi dando umas ideias, e aí foi legal. E ela foi ajudando na fase que eu mais precisava de sabe aquela coisa? Que quem passou por isso vai entender. Às vezes quando você tá com um problema, você precisa às vezes de 2 coisas. Alguém só pra te ouvir. Só pra ouvir. Ou alguém que em vez de criticar, venha com a solução. Né? Porque quando você tá com um problema, a maioria das pessoas não querem ouvir e só vão te criticar. Ninguém vem com a solução. E foi ao contrário. Ela veio com a solução. Ela veio com a parceria, com aquela, pô, vamos lá, beleza. Eu não tinha nada, eu não tinha nem R$1, eu tava pior que o JP, né? Tipo, aquela coisa. Eu tinha acabado de ter uma decisão de ser mandado embora da empresa. Então, ela tava sem tipo, saiu da empresa,
não economizou, gastou tudo que tinha embalado, viagem, cerveja, bebida e Não, sexo, drogas e rock and roll. tudo que eu ganhei da empresa eu paguei dívida, gente. Porque essa pessoa de Então, olhos vou fazer uma claros. história mais Essa pessoa de olhos complicada. claros tem dívidas. Tem dívidas. Tá, então vou falar mais bonito. Todo o dinheiro que ela ganhou, ela gastou em Botox, redução de não sei o que lá, preenchimento não sei do que. Aí o que acontece? Ela falou assim, eu tô fudida, você tá fudido. Beleza, tamo junto, eu vou te ajudar. E aí, você continua. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só quem já foi criança um dia. Sérgio Carrera, se você estiver vendo isso, desculpa, tá? Ela tá começando a aula agora, calma. Não, Sérgio Carrera, pra quem não sabe, ele é produtor musical. Ele queria autor de 300 bilhões de sucessos aí. E ele que cuidou da carreira do Sandy Júnior desde o início até a separação da dupla. Foi ele que cuidou da separaram? carreira. Sandy Júnior? É. Pô, faz tempo. Depois eu te conto essa história. Babada, amiga. Aí o Sérgio Carrera é meu brother, meu amigo. Brodaço mesmo, brodaço. Sérgio! Então, Sérgio, desculpa, Você vai velho. produzir o meu CD. Desculpa, Sérgio. Desculpa. Então agora você continua essa história. Sim, aonde você parou? Eu parei na parte que você falou, eu tô fudido, você tá fudido. Cara, aí eu falei vamos lá, assim, né? aí eu, né, não... Aí, como eu gostei muito de fazer o relacionamento aberto, eu me auto... Porque, assim, as oportunidades, gente, não adianta você falar assim, o país está em crise, e cruzar os braços e esperar as coisas chegarem até você. Se você, tenho certeza que se você estiver passando por um momento onde você precisa de um emprego... Vai no seu vizinho, né? Fala assim, sei lá, tá construindo um muro. Pergunta se você não pode ajudar. Fala assim, eu posso te ajudar a construir um muro? Você me dá tanto? Vê se ele não vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Só que as pessoas, elas têm preguiça, sabe? As pessoas ficam na zona de conforto, esperando chegar o convite. Eu sempre fui cara de pau. Sempre fui cara de pau. E nesse dia eu cheguei pro JP e falei, JP, posso voltar no seu programa semana que vem? Por coincidência, ele falou assim, Tarsila, eu tô precisando mesmo de uma pessoa fixa, não foi que você falou? Tô precisando de uma pessoa fixa, sexo, drogas e rock and roll, né? Tava bêbado nesse dia. Eu tô precisando de uma pessoa fixa, pode tomar conta da porra toda. Eu tava bêbado nesse dia, tu devia ter falado não. Pode fazer o que você quiser. E esse dia, aproveitei que ele estava bêbado, abusei dele. Você se lembra? Foi quando ele perdeu 2 pregas. Dói até hoje. Mas continua a história. E falei, JP, posso voltar semana que vem? Tipo, cara, eu não tinha nada pra fazer mesmo, tava desempregada, né? Posso voltar semana que vem? Não tem nada pra fazer. Tô em casa sem fazer porra nenhuma. Posso. E eu não sei o que aconteceu. Este cara me deu a oportunidade de mudar a vida de todo mundo. Que lindo. Mentira. É porque foi o maior programa que teve audiência. Aí ele falou que, cara, essa menina tem potencial. É verdade, isso é verdade. O convencimento da pessoa é... Eu gosto de trabalhar com pessoas humildes, não com pessoas egocêntricas, tá? E o relacionamento aberto sempre tinha uma audiência. Desculpa. Gente, ó, e vou dar uma dica aqui, até que chegou uma mensagem. Se você tiver perdido também da vida, precisando saber o que fazer, consultem a Mishka Salavim. Boa, Graça! A nossa querida Graça Teixeira, querida. Não, e eu fiquei sabendo, Graça, aproveita que você tá ouvindo, manda aí, parece que você vai estar toda semana aqui no Volpe, é isso? É isso. Eu vi um vídeo dela falando isso, mas agora eu só quero falar o seguinte, gente, prestem atenção. Olhe pra câmera. Olhe pra câmera. Qual das duas? Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Olha essa pessoa, esta loira bonita de olhos azuis, que me botou na berlinda nesse programa, mas quando ela, pra falar sério, ela começa a brincar. Você pode perceber, quando ela tá brincando muito no assunto sério, é que ela quer fugir do assunto. É certeza, eu não fugi de nenhuma pergunta e falei sério nesse programa. Sim. Então você continua essa história sem brincar, falei sério. A Graça falou que tá sentindo vibrações, Graça. Graça, você tá sentindo? Tá sim. Graça, tem uma coisa minha que tá vibrando e tá subindo aqui. Acho que é energia. É energia, né? É energia. Eu tô sentindo alguma coisa me cutucando aqui. A sua energia tá... Né? Ó, enfim. Tá batendo a porta. Não, o que a Graça tá falando? Tá sentindo o quê? O pessoal da live comentando. Cara de pau, ela é mesmo. Não, mas que tem um delay. Termina a história. Peroba neles. Peraí, que agora você sabe que eu sou a pessoa que...
Ela tá fugindo de terminar de... Senão Não, eu não, vou não, contar a peraí. minha versão Não, dessa peraí. história, É hein? que você sabe que eu falo tudo que eu penso e doa quem doer. Mas tem uma pessoa aqui que comentou assim, ó. Belo Caldeiras. Ela tem cara de quem gosta de pau. Belo Caldeiras. Se eu não gostasse de pau, eu ia ser a Tammy Gretchen, né? E também, se eu não gostasse, se eu gosto, não desrespeito a você, tá bom? Então, vamos cada um cuidar da sua vida e vamos ser mais respeitosos nos comentários que as pessoas deixam aqui, tá? Porque aqui a gente tá falando sobre um assunto sério. Se você quer fazer algum comentário idiota igual esse, comenta lá no meu direct, daí a gente troca uma figurinha, tá bom? Mas respeito é bom, a gente gosta e eu não te dei liberdade pra falar esse tipo de coisa de mim. E agora você continua a história? Continua. Assim, Não vou dar minha versão da história. que eu gosto de pau? Não, Ah. mas da história que você tá falando aí, que eu quero ver o que vai sair dessa história. Como que você vai terminar essa história? Ah, sim. Porque vim de Tarsila, espere-se tudo. Espera-se tudo. Inclusive o que eu falo mesmo aqui, eu já falei pra você. Obrigada, viu, Belo, querido. Tá desculpado, agora chega. Vamos prestar atenção no programa. Gente, o que a gente tá falando? Ah, sim. Aí, cara, aí eu e o JP, a gente se juntou e tocamos figurinha e eu tinha vários sonhos, né? Tinha vários sonhos e a gente se juntou, somos da arte. Agora fiquei perdida, porque... Não, um momentinho. Obrigada. Concentra na história. Obrigada, Edson, querido. Somos da comunicação, somos da arte, gostamos do que fazemos, amamos o que fazemos, né? E somos verdadeiros no nosso programa, tá? Mais ou menos. Somos sim. Quando eu e o JP fazemos programas, seja relacionamento aberto, seja despirocando, nós somos nós. Então, assim, se a gente fala besteira, a gente fala besteira. E a gente gosta de falar besteira, né? Muita. Quando a gente não tá no ar, o que a gente mais fala é besteira. Até quando a gente vai falar sério. Até quando a gente fala vai sério, besteira. fala besteira. Então, nós somos pessoas assim, autênticas. E o programa tem que ter 2 horas, meu programa, eu tô achando. Hoje eu vou liberar até as 10, porque a gente já termina o Até tempo. às 10, chefinho. Hoje eu libero até as 10, Eba! porque na verdade o programa tem 1h30. Na verdade o programa tem 1h30, mas como esse papo tá rendendo e você acabou fazendo esse bloco mais brincando do que sério, então tem que fazer esse programa. Eu vou dar na sua cara. Calma, a gente tem que brincar. Para de passar a mão na minha bunda. Ah, agora que eu ia beliscar? Ah, não, então deixa. Se a tua bunda fica aqui nas costas, beleza. Tá certo que ela é grande, mas não chega até aqui. Então, mas dá o desenrolar dessa história. Sim, é porque você tem coisas... disse que ia falar tudo neste programa. Ai, JP, não começa. JP quer que eu fale que... Você quer que eu fale o quê? Falar tudo nesse programa. Não, só tô aguçando a curiosidade pessoal. Você tem que entender. Você falou que a gente é da comunicação. O que segura a audiência? O que segura a audiência? É aquela coisa. Você disse que ia falar tudo nesse programa. Você quer que eu fale até aquilo? Até aquilo. Tem certeza? Você tem certeza? Eu não tenho medo da verdade. Ó, eu vou falar tudo. Agora sério, só termina essa história. O pessoal entender Sim. que estamos aqui. Aí, por que estamos aqui, gente? Porque daí a rádio, vou ser bem sincera. Posso ser bem sincera? Pode. Quem mandou um coração aí? Não, tô falando com a Graça, que ela falou que ama a gente. Ah, bom. Já eu tava ficando nervosa. Brincadeira. Graça, um beijo. A gente também te ama muito. Graça, você viu como é o ciúmes de uma pessoa, Graça. Mentira. Depois Graça, você sabe como é que ela é. Ela não dá o braço a torcer nunca nesse Eu não tenho mundo. ciúmes não, gente. Sou uma pessoa muito tranquila. E aquele dia que ia vir as minhas bumbum aqui... Quarta-feira é pra vir as Você vai do Miss deixar... Bumbum. Esse programa vai até meia-noite, porque você tá cortando Ela grog! Toda topada, ela veio aqui fazer... Tá, parei. Cortei seu microfone. Parei, vai. Ai, eu estou no comando, adoro cortar o microfone das pessoas. Vai, continua a história. Já parei. Aí eu e JP somos pessoas criativas, pessoas elétricas, pessoas que dormem que horas? 5 horas da manhã. Trocamos a noite pelo dia. E aí, tivemos grandes ideias, grandes mudanças. JP me ajudou muito. Tá nessa parte de recuperar um pouco essa coisa de acreditar. Quando ela me ouve, eu ajudo ela no muito. sonho, no sonho que se tem, no sonho que se sonha, que é gostoso de sonhar. Daqui a pouco ela vai começar a colocar aquela música do sonhar, nunca desistir, ter fé. Enfim, ai meu, eu tô com a minha
coisa subindo aqui de tapete. Não, mas ninguém tá vendo. Agora viram. Mas ninguém tá vendo. Nem no YouTube tá vendo. E eu tô sem calcinha hoje. Que delícia. Brincadeira. Eu percebi, mas não queria falar. Não? Tá bom. Gente, aí o JP e eu nos juntamos, duas mentes criativas, brilhantes. Óbvio que a minha é muito mais criativa e brilhante que a dele. 3 cabeças pensam melhor que uma. Ou melhor, 3 cabeças pensam melhor que uma. Eu tenho 2. Eu também tenho 2. Hã? Você não Foi o sabia? que eu dizer. 4 cabeças, mas que a tua tá mais escondida que a minha. Menor que o meu. Amarro pra trás. Nada. Vai, continua, termina essa história. E aí, gente, tudo o que está acontecendo, todas as coisas que estão acontecendo, Ela tá pensando 5.000 vezes antes de falar as coisas aqui nesse negócio. Vai. o chiclete já tá ruim. Ah, foi você! É quando eu entro no banheiro depois de um programa, os caras mijam tudo no chão, na borda, nos negócios. E outro é quando começa a colar chiclete embaixo da mesa e do lado. Foi você, filho Não da foi! mãe! JP, não foi. Eu ia pedir pra você alcançar o papel lá pra eu jogar meu chiclete fora. Tá, terminando a história que você está procrastinando o final dessa história. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Eu vou terminar essa história depois do intervalo, porque agora você me atrapalhou. Ah, eu? Sim. E quando vier o próximo bloco, que daí a gente vai estender até as 10 e já entra com despirocando. Talvez eu no comando. Aí a gente troca de lugar. Não, eu no comando. Você sabe o que é comando? Gente, vou pro rápido intervalo. E já já nós voltamos. Eu quero falar com você ainda sobre depressão. E lembrar a história, a gente falando sobre depressão, daquele famoso ator Robin Williams. Lembram dele? Né? O cara que divertia todo mundo. E acabou se matando, né? Porque sofreu da depressão. Então vou pro rápido intervalo. Voltando, hoje liberado pela diretoria até às 22 horas. Yes, baby. Let's go. Let's go? Let's go going? Não, depende, você vai contar a história, você sai da live, velho. Você vai ficar muda? Faz Não, cara tô falando. de mistério? Tira essa bermuda que eu quero Não, você eu vou sério. falar no ao vivo, porque eu não sou pessoa de ficar falando no negócio. Você me libera? Depende de como você vai falar e o que você vai falar. Eu vou falar né? o que eu falei. Né? Porque você ainda tem que concluir a história. Tá, antes de concluir a história, teve um comentário aqui Eu vi. que eu vou ler. Além do Belo Caldeiras, essa pessoa simpática, né? Tem um tal de Márcio Matias D. Entra no Instagram desse corno, tô brincando. Ó, Márcio Matias DE. Márcio Matias DE falou assim: cobra quanto? Não, fora o que ele falou antes, né? Ah, sim, que foi totalmente desrespeitoso, né? O fato de eu estar vestida... Primeiro que assim, cara, se eu tô pelada no programa, não quer dizer nada, né? Então já começa julgando as pessoas, né, Márcio? Que é uma coisa feia de se fazer, né? Você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Pelo fato, eu podia estar de biquíni aqui, você não tinha o direito de julgar ninguém, tá? Não, eu não bloqueio não, Rick, porque é para as pessoas entenderem o ser humano, né? O tipo de ser humano que existe, né? Existem as pessoas tranquilas, gente boa, que entendem o que é uma profissão, né? Que entende o que é você vestir, o tipo de vestimenta, que não diz nada sobre o seu caráter, né? Sobre a pessoa que você é. E existem as pessoas igual o Márcio, né? Que pra mim são verdadeiros babacas. Enfim, se você não quer ser xingado de babaca... Xingado não, é babaca até um elogio pra esse tipo de pessoa, né? Enfim, Márcio, depois eu vou entrar no seu Instagram e a gente vai conversar, tá bom? Se o meu advogado não for conversar com você antes, porque eu sou dessas, né? Eu já chego com o advogado, porque cobrar quanto, a pessoa logo falou que eu trabalho com alguma coisa. Então ele vai ter que provar que eu trabalho com alguma coisa, né? Porque com esse tipo de coisa a gente entra direto com o advogado, que eu não sou obrigada, né? É verdade. E né? a gente vai conversar de homem pra homem, filha da mãe. Vamos lá. Vai, termina a história. Bom, e aí, gente, eu encontrei JP. JP e eu decidimos entrar numa parceria. E aqui estamos desenvolvendo várias coisas legais para você, várias novidades. Os programas nós resolvemos alterar. JP deixou... Peraí, eu ia rotar. Eu ia rotar. Ah, tá. Aí o JP me convidou para administrar a rádio.
Falou, Tarsila, posso ter a honra de tê-la administrando a rádio? Eu falei, por quanto? Ele falou assim, por 2 chocolates brancos. Aceitei na hora, cara, porque chocolate branco é vida, né? É. Não, mas não é qualquer, é sem açúcar. Sem açúcar. Que é a coisa mais difícil de achar. E aí ele me deu uma rosa nesse dia, rosa, entendeu? Eu achei super fofo, gente. Eu falei, olha, pra quê? Dinheiro. Se a gente pode ser feliz com chocolate branco. Então, estamos engajados agora nesses projetos e tem muita coisa boa vindo para vocês. Inclusive, temos novidades. Temos 2 datas nas quais, por favor, eu preciso de um professor de português para essa concordância. Ora, pois. É isso aí, só que a gente vai falar dessas novidades semana que vem. Mas posso falar 2 datas para as pessoas gravarem na cabeça? Na cabeça. A data tá certa? Não sei que data você vai falar. As datas, vai. Fala as datas. Terça Hã? e 1º. Dia 1º é numa terça. Então, tá certo? Terça que dia? 1º, Tá. De que mês? agosto. E de julho? Tô sem calendário. 20... Última terça de julho. Gente, presta atenção. Última terça de julho, Dia 26. 26 e dia 1º de agosto. Vocês guardem estas datas, entendeu? Guardem estas datas. Certo? Guardem essas datas e o que você vai falar do Robin Williams. Por que eu tô cutucando ela? Porque quando ela começa a ver live, ela desfoca do programa. Não é porque o pessoal é muito bacana, assim. Eu tenho sorte de ter vocês assistindo e quem já me acompanha e quem acompanha a gente, JP, porque, ó, as pessoas que entram e não sabem o que tá acontecendo falam porcaria. Mas, graças a Deus, o pessoal que acompanha a gente defende a gente aqui, né? Então, gente, obrigada, mas assim, isso é normal, entendeu? Eu não ligo. Vocês imaginam, não é de hoje que eu escuto gente infernizando a minha vida e JP também, né, JP? Quantas coisas a gente não escuta por aí, né? As pessoas não insinuam da gente ou julgam a gente pela aparência, ou... Não, julga você pela aparência, porque eu sou zoado. Ninguém me julga pela aparência. Quando eu entro nos lugares, fala mendigo. Então, mas já julgam. E ninguém sabe o que você tem tanto dinheiro. Ninguém sabe o que eu falo assim. Quanto é que é essa Ferrari aqui? A cara fala, essa aqui é 850 mil. Eu falei, tá bom. Eu vou levar 2. Ele falou, forma de pagamento. Eu falei, tá aqui, ó. Vou tirar do bolso e toma o dinheiro aí. Só que aí ele tá falando daquelas mini Ferraris de brinquedo, sabe? Não é? Então, eu desfoco por causa disso, gente. É porque Olha só, a gente paga aluguel da pessoa. A gente paga a conta de luz, de gás, cartão de crédito, conta do supermercado. Dá um Catra de presente. Um Creta. Um Catra? Não. Dá um Creta de presente pra pessoa e é isso que a gente recebe em troca. Gente, o negócio é o seguinte, tá? Ó, guardem a última semana de julho e dia 1º de agosto. Tem uma mega surpresa pra vocês. Minha e do JP. Guardem essas datas, que são datas que vão mudar a vida de vocês, a minha vida e a vida do JP. Uhum. Certo? Agora, voltando ao programa. Voltando ao programa, estamos falando sobre depressão. Isso aí. E aí, a gente estava comentando, JP... O quê? O que você estava comentando? Cara, sabe o que eu percebi? Eu não posso falar um assunto sério, que é o meu programa, com você. Porque meu programa não fica meu programa. Meu programa fica o nosso programa. Não, o problema... Eu estava falando sério, até o segundo bloco. Aí você entrou no terceiro bloco, no final do segundo bloco, você já começou a querer fazer... Você já começou a desconcentrar por causa da live. Porque você entrou no assunto... porque, pô... Não. Sabe o que acontece? É que quando é pra você falar uma coisa séria, você foge do assunto. Eu tô falando coisa séria. Entendeu? Eu não fujo. Você que está aí, eu ainda tenho que dar 5 dicas pra pessoa ser feliz. Ah, é verdade. Eu não fujo de assunto. Ah, não, é que essas coisas dessas... Por que a gente fala isso? Pra gerar discórdia? Porque isso dá audiência. Gente, aí, ó, eu só ia comentar 2 coisas antes do JP falar as 5 coisas. As 5 coisas pra você ser feliz. E você depois vai mandar um e-mail pra mim. Eu vou te mandar um e-book. No final desse e-book vai ter um link. E você vai se cadastrar pra receber a minha palestra online. Isso Não é assim mesmo. que os caras vendem? Isso Não é assim mesmo. que os caras vendem. Ó, JP, agora eu perdi aqui o que eu tava fazendo, entendeu? Não, você ia pesquisar alguma coisa Não. sobre o assunto? Não ia pesquisar nada, já tava aqui, ó. Você ia abrir sobre a pauta do programa, né?
que estamos falando sobre depressão. Depressão. Por que você falou emocional. depressão? É pra dar tempo de você procurar. Depressão. Vamos falar sobre depressão. Estamos falando hoje sobre depressão. Como você pode melhorar, tentar melhorar um pouco a sua vida, tentar melhorar um pouco aí o teu humor. Se você está pra baixo, caído, deprimido, estamos aqui para tentar te ajudar contando as nossas histórias, porque o que você passou, a gente já passou. E a gente passa também, gente, Estamos né? passando. Isso mesmo, problemas financeiros principalmente, né, JP? As pessoas às vezes olham pra gente assim, bem vestido e tal, não sei o que, mas mal sabe que é tudo permuta. Os caras que fazem permuta com a gente pensam que a gente tem dinheiro, mas não tem. Ninguém sabe que por trás desse vestido lindo ainda tem etiqueta. Ainda tem etiqueta que a gente faz o seguinte, a gente compra, usa, vai na loja, troca. Compra uma blusa, depois troca por um sapato, um cachecol, uns 300 coisas. E o pessoal não sabe. Vocês que oferecem permuta pra gente, presta atenção. A gente gosta. Mas quando vem só permuta, a gente fala, não podia vir um dinheirinho junto, não. É isso que a gente pensa. Mas que você achou aí? Sim, eu ia falar, gente, sobre como as emoções, né, as afetam. As afetam. Nos afetam. Professor Pasquale, ajuda nós aí. Cara, para, JP, meu, vai pra fora. Vai de castigo, fica lá no canto. Gente, agora o assunto é sério. Vamos lá. Terminando nessa história lenda romântica que vocês escutaram. Mentira, de romântica não tem nada. Ou tem? Tem, né? Mas que história romântica que você contou? Nossa. Uma história de amor. Não, você não contou nossa história de amor, você só contou nossa parte profissional. Você ouviu agora? Você ouviu? Amor. Eu vi, parece um sertanejo lá. Você só contou a história profissional. Só tem história profissional, idiota. Gente louca. Ó, seguinte. Como as emoções agridem o nosso corpo. Eu vou falar pra você. Você que está sentindo raiva. Isso é verdade, tá, Raiva. gente? Você que tá com raiva. Você que está com raiva. Tipo eu agora com esse comentário que o cara fez. Mentira, eu não tenho raiva não, eu tenho pena. É que pena não tem aqui, né? Pena que será que pena? Pena. Por que tem pena? Galinha? Brincadeira. Gente, raiva. A raiva adoece o fígado. Sabia disso? Não. Sim. Pessoas que... É um estudo científico comprovado que pessoas que sentem muita raiva acabam com o fígado adoecendo. Fígado. Tristeza. A tristeza afeta os pulmões, gente. É verdade. Quando estamos muito tristes, muito triste, a parte do nosso cérebro, o nosso cérebro manda várias ondas, né? São os conectados com várias partes do nosso corpo, né? Que dão os comandos, né? Você sabia disso, né? Claro, né? O nosso cérebro tá toda parte do nosso comando, inclusive é ele que é ligado com o coração, entendeu? Com a veia aorta. Com a veia aorta. Com a veia aorta. Você planta na veia. Ele que dá todos os comandos. E aí, gente, quando nós estamos tristes, o nosso cérebro manda um alerta pro quê? Pro pulmão. Então, fica ali, faz um... O corpo fala, né? O corpo fala. O corpo fala aquilo que a alma esconde. Não vem com essas frasezinhas prontas, não. A angústia. A angústia adoece o estômago, galera. Aquela agonia, aquela angústia que você sente acaba adoecendo o estômago. Por isso que a gente não fica com fome, não tem fome. É verdade. Não digere direito. Agora ou tem aquela azia, com tudo que você come faz mal, sabe? Você passa mal. O estresse, adivinha? Adivinha onde pega o estresse? O quê? Onde pega o estresse? Onde pega o estresse? No coração. Por quê? As pessoas ataques cardíacos. Exatamente. As pessoas que andam muito estressadas têm os ataques fulminantes, os famosos AVCs. Que hoje em dia não é mais AVC, né? Eles mudaram a sigla. O medo, pessoas que sentem medo, adoece o quê? O quê? O rim. 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 Arigato. Sayonara. Arigato. Com acupunturista japonês. Norin. Então... Palhaçada. O medo e a tristeza.
Já falei da tristeza. Não? Os pulmões. Você falou? tá prestando atenção. Caramba, Nossa, pra meu. mim você pulou batido. Nossa senhora, né? Nossa senhora. Elástigose. Não era esse. É. Eu ia falar assim, ó. Que foi? Que há? Quer dizer, ela tenta me zoar e não consegue. Eu pensei que você não tinha falado. Eu pensei que você não vale nada, mas eu gosto de você. Meu, eu falei da tristeza, cara. Tá bom. Foi mal. Pensei que você tinha pulado a tristeza. Você falou junto com qual que é o outro aí? Falei O primeiro? Uhum. Ah, você já saiu do negócio. Já. Então... Mas assim, o corpo, tipo, a maioria dizem, né, não sei, mas a maioria das doenças são doenças emocionais, causado por, tipo, você que causou a tua doença em você, entendeu? É você que causa todo esse problema, gente. Então, assim, você pode ver, por que existem, às vezes, pessoas que fumam a vida inteira e não tem câncer? Porque são felizes, Porque não enche o saco de ninguém. ficam na delas, Sussa. não guardam aquilo pra elas, soltam pra fora, não ficam falando mal de ninguém, Não vivem a tem vida raiva. delas por elas. Não tem né? tristeza. Tristeza é normal sentir uma vez ou outra, mas tristeza sempre, gente, é perigoso. E aí eu tava falando com o JP, a gente ia abordar o assunto sobre o Robin Williams, né? Porque era um cara que vivia fazendo comédia, né? Filmes e filmes e filmes, e ninguém nunca... Quem que ia suspeitar que Robin Williams tinha depressão e um dia iria tirar a própria vida? Quem? Quem? Hoje. No Globo Repórter. Não, mas é verdade, por trás de um sorriso existe uma boca triste. Que bonitinho. Mas é verdade, a gente não imagina como é que é. Você só conhece a pessoa se você conviver 24 horas ali com ela. Ninguém conhece ninguém, a gente nunca sabe o que uma pessoa está passando, o que a pessoa vai passar, né? Por isso, eu sei que é difícil, eu tô falando isso, mas eu também julgo muito. Também Julgamos, todo mundo julga. É difícil, mas eu, pelo menos, antes de julgar, eu tento conhecer. Porque é muito fácil você ouvir falar assim, eu vou usar até você como exemplo, porque, né, você tá aqui do meu lado. Tarsila, vamos supor que eu não conhecesse a Tarsila. Aí eu penso, mas a Tarsila é assim, a Tarsila é assada, a Tarsila é isso, a Tarsila é aquilo, Só que o que eu aprendi com o tempo? Ela pode ser isso pra você. Só que eu não sei o que você fez pra ela. Eu não sei que história vocês tiveram. Eu não tô falando agora de relacionamento, tô falando de amizade, seja lá o que teve. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que ela fez pra você, como você reagiu, o que você fez pra ela. Eu não sei. Então, eu prefiro ter a minha conclusão. Eu prefiro primeiro conhecê-la, pra depois eu ter a minha conclusão, pra ver se bate com aquilo que você disse. É claro que tem coisas que às vezes a pessoa fala, tem provas, tem testemunhas, dependendo do que é, que você, é claro, você vai com um pouco mais, né, com cautela. Mas você só falar... Eu sempre desconfio das pessoas que só falam mal. Sabe? Eu falei, Tarsila é metida, Tarsila é isso, Tarsila é aquilo, Tarsila... Eu falei, mas você só falou mal até agora. Cara, então, peraí, o problema será que tá nela ou tá em você? Exatamente. É assim que a gente conhece as pessoas, né? A gente conhece as pessoas pelo que elas contam, o que elas falam das outras pessoas para nós, né? Por exemplo, eu não conheço... sei lá, igual aqui o Belo ainda tá... Sei lá, o que o Belo tá querendo. Eu não sei o que o Belo Caldeiras tá querendo ainda aqui. Concentrar no né? assunto. Enfim, tipo o Belo Caldeiras aqui, que não me conhece, né? Tá aqui na live assistindo um assunto, então assim, ele não sabe quem eu sou, não sabe o que eu faço. E fica julgando as pessoas, igual o outro colega também fez, né? Não conhece a sua vida, não sabe quem você é, da onde você veio, o que você passa, né? E fica julgando as pessoas. Igual vocês, às vezes até alguém assiste a gente e fala, nossa, mas ela tá falando isso, nossa, mas ela fala aquele outro. E não sabe que nós brincamos, né? Nós brincamos muito, nós falamos muitas putarias, digamos assim, né? Brincadeira. É brincadeira. Né? Então as pessoas entram, às vezes não sabem o que tá acontecendo e fica julgando. A gente conhece muito mais a pessoa. A gente consegue tirar a conclusão da pessoa quando ela começa a falar do outro, né? Do que
dela mesma, na verdade. Porque assim, se eu tô... Pode prestar atenção no tipo de pessoa que chega pra você e começa, nossa, fulano aquilo, fulano aquele outro, ou até relacionamentos. Eu presto muita atenção no cara que eu me envolvo, o que ele conta das ex. Principalmente disso. Como ele conta das ex. Né? Eu falo, caramba, meu, será que essa é a verdadeira história, né? Porque tem aquela que eu conto, a versão do outro. Toda história... E a verdade. Toda história tem 3 versões, né? A dele, a dela e a verdade. Exatamente. Então, eu sempre penso assim, né? Puta, o cara fala dela de um jeito. Imagina se um dia a gente terminar o que não vai falar de mim, né? E vice-versa. Ou até uma pessoa que, de repente, eu não conheço. Você pode ver que tem muita gente que às vezes pega a birra de outra pessoa que não conhece, só pelo fato de, tipo assim, eu sou sua amiga. Aí você fala assim, nossa, fulano é aquilo. Cara, eu nem conheço o cara, eu já fico com raiva dele. Você tem noção que é isso? Não, às vezes acontece. Às vezes você tem uma empatia logo de cara, assim, que você fala, meu, só de olhar a pessoa, você fala, Deca, não gostei. Uma coisa é empatia, outra coisa é você... Não, mas assim, isso guarde pra você. Espere conhecer a pessoa primeiro. Né? Mas voltando, às vezes quando você vai falar assim, eu observo quando fala de ex e tal, aí é um assunto pra quarta-feira. Sim. Porque pode ser que tanto ele quanto ela, quando vai contar uma história, saiu muito machucado. Então ainda tá com muito rancor ainda. Cara, mas aí é nessas horas que não se deve falar nada. Não, quando eu você sei. tá com rancor... Você não deve abrir a boca, porque a palavra, o que você conta pros outros, a palavra que você fala na hora da raiva não tem volta, cara. Só que agora você não deixou, eu fiz uma vírgula, não tinha feito o ponto final. É que às vezes a pessoa que você tá se relacionando, a nova, quer ficar perguntando e não respeita quando você fala assim, olha, não quero falar sobre isso. Aí só que a outra pessoa fica cutucando, por que você não quer falar? Então você ainda gosta dela. Entendeu? Então, às vezes, assim, se a pessoa fala assim, ó, não quero falar agora sobre isso, cala a boca e muda de assunto. Pra não gerar, né? Sim. Aí, senão, tipo, a pessoa insistiu tanto, você já tá puto porque a pessoa insistiu. Aí, claro que você não vai falar num tom, né, ameno que você falaria. Mas esse é assunto pra quarta-feira. A gente tava falando sobre tristeza, sobre tudo, e a gente acaba entrando no assunto relacionamento, né? Eu não sei por que quando a gente fala de tristeza, a gente fala sobre relacionamento. Porque deve ser triste deixar de ser solteiro. Mas não, porque é só um negócio que a gente tá falando do pré-julgamento. Só porque a pessoa falou, mas você tem que entender que às vezes a pessoa tá ainda machucada com aquilo, tá rancorosa. Então você tem que parar e pensar, putz, ela falou, tá, eu insisti pra pessoa falar, porra, não devia ter insistido. Então, quer dizer, eu devia ter ficado na minha, não respeitei o tempo da pessoa. Então, eu sei que é difícil pra cacete isso, é muito difícil. Tem que praticar, né? E porra, tenta praticar, não dá certo, mas vai com fé que você consegue. Às vezes a gente até eu já contei muitas histórias de ex, mas não tipo falando, filha da puta, não sei o que, mas o modo como foi, porque gera uma mágoa, mas não que eu deseje algo ruim, né? Ou que eu tenha algum sentimento pela pessoa, tipo ódio, não sei o que. Às vezes a gente acaba só contando uma situação que a gente passou, né? Por exemplo, sei lá, passei uma situação com fulano que me deixou assim, assado. Ou alguma coisa que você... Porque assim, não existe certo ou errado, né, JP? Existe aquilo que a gente acredita. Às vezes uma situação pra mim é certa, pra você pode ser errado. Então às vezes eu te conto um caso que pra mim é um absurdo. Tipo, nossa, olha o que fulano tá fazendo. Igual eu já comentei com você, né? Algumas coisas que aconteceram na minha vida. Nossa, olha pra que fazer isso, não sei o quê. Que pra mim é um absurdo, mas pra você talvez fale, meu... Não liga, não devia ter passado batido. Mas é normal. O que é certo pra um não é certo pra outro. Isso é a real. Ai, tá quase acabando. Ai, tem umas piadas querendo sair daqui de dentro de mim. Porque o assunto tá muito sério. Tá muito sério mesmo. já, 5 dicas para você ter uma vida feliz. 5 dicas para que você possa sair disso tudo. E eu ainda vou dar a 6ª dica de bônus. 6ª dica. Se você ouvir as 5 dicas, a 6ª é um bônus para você. É verdade. Você tá mesmo. Celso, eu só vou voltar aqui pra live e mandar um beijo pro Celso, que acompanha a gente. O Celso tá sempre junto aí. O Celso é gente boa. O Celso, um beijo. Renatinho, querido, um beijo. O Estevam também, que tá no YouTube com a gente. Estevam, um super beijo pra você. Tem uma pessoa que entrou aqui e falou que não tava conseguindo entender, né? O que falou em inglês.
Mas que era algo que eu tava falando sério. O Rick aqui, um beijo pro Rick de Araras. Querido, ainda não chegou o seu kit, mas vai chegar. Calma, tá? A gente tá caprichando. Deus demora. Tipo, eu tô igual Deus, entendeu? Eu tô demorando, mas tô caprichando. O pessoal falando que quarta-feira, que você falou que eu tava fugindo, mas que quarta-feira você fugiu do André. Piada véia, não. Piada véia, não. Leonardo, boa noite, querido. Belo, é isso mesmo, não existe certo, Belo Caldeiras, não existe certo nenhum errado, né? Existe aquilo que a gente acredita conforme a nossa criação, né? Tudo vem da nossa criação, que era até o assunto de quarta-feira que a gente tava falando, né? Criação e o que a gente viveu, né? O que a gente passou, experiências que a gente foi acumulando com o tempo aí, com a vida. É verdade. David, oi pra você também. Não, mas isso é verdade, Belo, depende do ponto de vista, né? É igual tem aquele 9 desenhado, uma pessoa na frente e a outra atrás. Tudo depende do modo que você vê, né? Pra um é o 6, pro outro é o 9. Não é isso? Renatinho Tatu. Vem fazer uma tatuagem comigo. Vou fazer um dragão. Renatinho, um beijo, querido. Bom, voltando aqui pro assunto então, JP. Este programa, ele é um pouco mais sério, porque é o meu programa. Sim. É o programa de quem? Da Tarsila. E o que você tá fazendo aqui? Você me convidou. Ah, é verdade. Ué, você me convidou pra... Você falou assim, ó, hoje você é meu entrevistado. Hoje eu falei assim, JP, hoje eu vou falar uma coisa bem triste, eu vou falar sobre depressão. Quer ser meu convidado? Aí fazer o que, né? Aí eu tive que, tá bom, vambora. Isso aí, gente. O programa está quase no fim. Estendendo mais meia hora de programa, porque falar sobre vida, falar sobre sentimentos, é uma coisa muito legal, sabe? Eu gosto. Você gosta? Acho que você sabe, né? Que eu gosto bastante de falar. Não paro mais. E eu acho que é assim, só falando, só pra terminar, acho que o mundo hoje, JP... Vamos lá. Tá meio ruim, né? Tem muita maldade. Tô muito triste. Não tá muito triste, cara, porque depende de como você enfrenta o mundo, né? É só você não deixar essas coisas te atingirem. Existem coisas que às vezes ficamos tristes, situações, né? Não claro, tem como. Normal. Isso não é uma pedra de gelo, pô. A gente tem que ter emoções. Temos que ter, né? Claro. Entre razões e emoções, o importante é o quê? Entre razões e emoções... o importante é fazer valer a pena. Nossa, Chico Xavier, cara, adoro Chico Xavier. Não, NX0. NX0, desculpa. Se chorei ou se sorriu, o importante é que emoções se eu vivi. Shoyu me lembrou comida japonesa, que me lembrou o quê? Pastel! Ai, gente, será que a gente cancela despirocando hoje? Não. Ai, até caiu as coisas aqui. Vocês têm uma ideia? Vocês não têm ideia. Antes de eu falar, aumenta os BG aí que eu vou falar os 5 passos da ter uma vida feliz. Você tem uma ideia? Sabe o que é uma pessoa ir num rodízio japonês pra comer bolinho de bacalhau e pastel? Essa pessoa existe. Existe sim. Se você um dia vou no rodízio japa, sendo que gosta de comida japonesa, não é que nem eu, que não tô acostumado com comida japonesa, não. A pessoa vai no rodízio japa e pede. Tava pedindo as comidas japa, até que de repente... Sabe quando aparece, tipo, aquela cena de filme? O restaurante fica vazio, vem uma luz de fundo e uma bandeja com pastel. E aquela bandeja tá iluminada, é isso. Chegou o pastel, a pessoa só pediu pastel e ignorou todo o resto. O cara podia vir, se mexe, se fica parado, se move. Se mexe. Podia vir, se mexe, se parado. Temaki, sushi, sashimi, salabim bimbi, o cacete é cogumelo do sol. Não é nada. Cogumelo do sol. Vem mais estragar essa a pessoa só pegava pastel, bolinho de bacalhau e um negócio que deu encrenca. O quê? Deu encrenca. Quase tem que ter advogado pra dar jeito, que é uns rolinhos de queijo. Cara, quase dá divórcio essa merda. Uns rolinhos de queijo. É verdade. Brigava pro rolinho de queijo. Essa pessoa existe, sim. Mas eu vou falar no Despirocando quem é. Posso... As dicas de como... Vamos lá, JP. 5 passos para ser feliz.
contrate a minha palestra, despirocando.com.br, clica lá em palestra. Então, 5 passos para a pessoa ser feliz é simples. É simples, talvez até saia mais e eu vou dar um bônus no final. Primeiro passo, tem uma válvula de escape. Momentinho. Fale qual é o programa que vem na sequência. Despirocando. Agora tem um retorno aqui. Que é isso? Já sei o que é isso. Você é uma bichona! Vamos lá. Continua, vai. 5 passos para que você seja... Você vai me zoar. Ó, o Despirocando tem que começar no horário. Eu tenho que fazer esses passos. Vai, JP. O pessoal tá esperando. 5 passos. Oi, amiguinhos. Peguem papel e caneta e anotem os 5 passos para a felicidade. 5 passos para você ter uma vida feliz. Primeiro. Números da Mega Sena, JP. 3, 7, 25, 42, 38. Por nisso você conferiu? Conferi. Não, nada. Nada. Bosta. Nada. Falta conferir mais 2. Tá. Vai, JP. 5 passos pra ser feliz. Lotomania e Lotofácil. Bom, vamos lá. O seguinte, os 5 passos para você ser feliz. 5 passos para você ser feliz. Primeiro, tem uma válvula de escape. Guarde um tempo para você. É um tempo muito importante para você. Ou para você sozinho, ou com você com os amigos, seja lá o que for, mas guarde um tempo para você. Tenha esse tempo para você. Que vocês conhecem. Que isso, JP? Gente, chama o... Não, porra! Ai, caralho! Devagar, porra! Precisa ser forte. Porra, não engasguei com chiclete, caceta. Você tá descontando alguma coisa que você tá com raiva, você descontou em mim. Caiu na live. Então quando voltar a live eu falo os passos aí. Enquanto ela está voltando com a live dela, enquanto ela volta com a live... Enquanto ela volta com a ainda não. Enquanto ela volta com a live, eu vou esperar voltar com a live para que todos fiquem sabendo os passos do sucesso, tá? Fica tentando o BG aí, só para não ir pro intervalo, tá? Que eu vou falar os passos do sucesso para você ter uma vida bacana. Então é o seguinte, vamos lá. Vou repetir porque a live caiu e ela começou a me bater porque eu engasguei com ar. Ela pensou que era o chiclete, começou a dar uns tapas fortes pra cá. Fiquei com medo de você morrer. Não, com esses tapas você ia me matar. Então vamos lá. Eu vou morrer! Os passos para o sucesso. Tenha uma válvula de escape. Isso é, guarde um tempo para você fazer o que gosta. Se você gosta de viajar, vai viajar. Se você gosta de passear, vai passear. Se você gosta de ver um filme, vai ver um filme. Se você gosta de beber cerveja com os amigos, vai beber cerveja com os amigos. Mas sem falar de trabalho. E quando você estiver com os amigos bebendo cerveja, se eles começarem a falar de problema, foge, cai fora, volta pra casa. Quando você tiver um tempo pra você, é pra você se divertir. Não é pra falar de trabalho, não é pra falar de problemas. Isso eu posso falar porque eu faço isso e ela sabe disso. Ai, a gente tem que fazer negócio da rádio. Eu falei, pá, vamos se divertir? Não vamos falar de trabalho, vamos se divertir, ponto. Outra coisa, não guarde as coisas, nem que você fale sozinho. Tá na tua casa, fala sozinho. Você Nossa, eu faço muito isso, é verdade. Você quer mandar alguém pra merda? Chega sozinho no teu quarto e fala o nome da pessoa. Fala, meu, vai pra merda. Fala tudo que você quer falar pra pessoa, mas fala sozinho. Eu faço muito isso, eu falo muito sozinha. Por isso que minha orelha fica quente pra você. Você tá me xingando até? Não, mas eu falo sozinha. Tipo, Né? quando eu tô com algum problema, assim, igual você falou, eu falo sozinha, cara. É da hora isso que você falou. E Fala nem sozinho, essa palestra. fala sozinho, entendeu? Xinga a pessoa sozinho, desabafa sozinho. Porque quando você tiver que falar com a pessoa, você vai falar mais calmo. Mas não guarda rancor e nem fale mal das pessoas. Outra, viva a vida. Viva a vida. Divirta-se. Não fique com, assim, isso que eu vou falar vale pra tudo. Pra relacionamento, pra trabalho, Sim. pra amizades, vale pra tudo. Não fique... Claro, o passado nos ensina a gente não cometer os mesmos erros, mas aproveite mais a vida. Se naquele momento você teve vontade de falar alguma coisa, fale. Se naquele momento você teve vontade de chamar um amigo, uma amiga pra sair, chame. É verdade. Teve vontade, não fique com travas, não fique com... Acorde arrependido, mas não durma com vontade. Boa.
Não fique com travas, não fique com... Ai, putz, não sei. Não, sabe, faz. Porque aí vou entrar no negócio de relacionamento, que até eu já falei isso quando eu participava lá na Gazeta, que é o seguinte, que às vezes você fala assim, na primeira semana, logo que conhecer uma pessoa, você já fala que ama essas coisas, a pessoa foge. Já debatemos isso, né, inclusive. Se a pessoa fugir, dê graças a Deus. Ainda bem que fugiu. Porque aquela pessoa não vai condizer com o seu jeito. Mas calma também, né, gente? Não, mas calma. Às vezes a pessoa... Claro que você não vai falar do nada, tipo, eu te amo, mas assim, numa situação bacana que você sentiu vontade de falar, fala. Porque se a pessoa fugiu ou correu, ela não soube entender aquele momento que pra você foi legal. Eu tô falando, eu te amo, mas você pode falar qualquer outra coisa. Ela não soube entender. Então, talvez lá na frente, talvez não saiba entender outros momentos. O que eu tô... Isso, por exemplo, é assim, seja você. Entendeu? Tenha vontade. Se você... Porra, não fique... Fala assim, falo ou não falo, faço ou não faço, peço aumento ou não peço aumento, saio do trabalho ou não saio. O não você já tem, né, JP? Não você já tem. Então, busque, lute pelo sim. Não guarde isso. Porque se você guarda isso pra você, você fica remoendo aquilo. E Sim. você acaba não sendo... Putz, vai guardar aquilo, você não falou, você vai guardar aquilo, você não vai estar sendo tão... vou dizer feliz, mas não é essa palavra. Posso só dar um adeno no que você falou? O adeno? Dá o que você quiser. Quando você falou assim, lute pelo sim, porque o não você já tem. E é assim, se você mesmo assim... Não. Desculpa, aqui tava vibrando aqui o WhatsApp da rádio. E se mesmo assim, na primeira vez você recebeu um não, cara, continua lutando pelo sim. Entendeu? Porque hoje em dia é muito fácil a pessoa falar não pra você e você desistir. Né? Hoje em dia tá fácil desistir. Isso vale pra tudo. Principalmente pra sonhos. Principalmente pra sonhos, JP. Principalmente pra sonhos. É que assim, eu não vou nem entrar no mérito de relacionamento, de trabalho e tal, porque às vezes aquele não pode ter sido bom, entendeu? Às vezes, sei lá, você tomou aquele não, você conheceu melhor a pessoa e falou, pô, ainda bem que ela me disse não. Ou ele, sei lá. Mas se você tem um sonho, pedras vão ter, falta de incentivo você vai ter. Mas assim, trabalhe naquilo que você gosta, independente de dinheiro. Porque se você trabalha naquilo que você gosta... O dinheiro vem. E se vem pouco em determinado momento, mas você tá fazendo aquilo que você gosta. Você tá feliz, né? Muitas vezes a minha válvula de escape foi o quê? Rádio, teatro, eventos, que é o que eu gosto de fazer. Então, muitas vezes eu aceitava trabalhos que eu não queria mais fazer, mas era a minha válvula de escape. Pelo menos eu tava com pessoas que a gente fala da mesma coisa e tá ali. Então, os segredos para ser feliz faça, não fique com travas, não fique... Pé atrás é normal. Medo. O medo é o segredo do sucesso. Um pouco de medo é normal, mas... Aquilo que você não tem medo... Cara, quando você não tiver medo de alguma coisa, é porque não é pra você. Até você tem que ter medo. Até quando você tá em cena. Entre com medo em cena que você se concentra melhor. JP, só cortando aqui um pouquinho, só deixa eu ler uma coisa que eu achei interessante que mandaram no WhatsApp da rádio. Voltando pro assunto do programa, né, que hoje a gente tá falando sobre doenças emocionais, eu queria ler uma história que contaram aqui, né? Só pra gente poder encerrar aqui o programa. Que esse aqui eu não acabei não lendo, eu ia ler e não acabei não lendo. Essa história aqui é bem legal. Passei por um período de depressão leve no término da faculdade que me afetou completamente em tudo. Eu me sentia sufocada, eu sentia um aperto no peito, sentia como se tivesse um peso muito forte em minhas costas, onde não ia ter fim. E se expressava no choro, chorava por tudo e não conseguia terminar nada que fazia. Hoje tomo medicamento para controlar a ansiedade e com isso me sinto muito melhor para enfrentar as situações. Mas de início as pessoas, principalmente familiares, achavam que era frescura. É o que a gente estava conversando antes do programa. Cheguei ao ponto de não conseguir atender meus pacientes e nesse ponto recebi a ajuda de uma amiga, onde ela contactou minha mãe e falou o que realmente estava acontecendo. Inclusive ela me ajudou muito depois, até no trabalho e papapá. É a Lene. Lene, um beijo, meu amor. Gente, não é fácil não. A vida não é fácil, né? Todo mundo tem problema. O que a gente tá falando aqui desses passos, a gente sabe que é difícil. Nem às vezes a gente consegue fazer isso. É verdade. Mas é tentar. Porque agora, já, depois do intervalo começa o quê?
Ah, eu queria tanto... Gente, falando em intervalo, a programação da rádio vai mudar também, né, JP? Em breve. Teremos novas programações, novos horários, então fiquem novos ligados. Programas. Novos programas? Novos programas. Que novos programas? Sabe, aquele de terça-feira. Eu te falei. Você esqueceu? Tá vendo? Você fica muito tempo me criticando. Terça-feira não vai ser terça-feira. Não, pra você lembrar qual que é. Antes do Papo Acelerado, lembra? Tá vendo? Ah, isso aqui, a pessoa ela fica me criticando, fica me cobrando, fica me xingando, né, e esquece as coisas que eu falo, entendeu? Fica comendo pastel. Cara, sabe o que eu acho? É o seguinte, já tem uma música que diz o quê? A famosa música. Hã? O importante é ser feliz e o resto... Foda-se. Ah, você tá falando palavrão no meu programa? Vou te dar um aviso, viu? O que eu tô fazendo? Falando palavrão no meu programa. Não, gente, eu acho que o negócio diz a música... O negócio é feliz e foda-se. Não, foda-se na palavrão. Pode, ó, Tuclay, foda-se, é o nome da música. Foda-se é vitamina. Gente, porque chega uma hora, ó, não importa o que os outros pensam, o que os outros acham, o que não sei o quê. Cara, eu falo pra todo mundo, segue seu coração. Nem segue tanto a razão, porque às vezes a nossa razão, quem falou que ela tá certa? Uhum. Quem falou que a razão tem sempre razão? Agora o coração não mente, né, JP? Mas às vezes comete umas cagadas. Ah, o coração é burro pra cacete, mas ele não mente, cara. Coração não mente. Segue sempre seu coração. Às vezes, todo mundo fala assim pra mim, ai, você tem que, às vezes, ai, Tarsila, você tem que pensar com a cabeça. Você tem que pensar, você tem que ser racional, não emocional, porque você ajuda todo mundo e nunca se ajuda e tá sempre ferrada. Cara, eu vou ser assim, porque eu sou assim, entendeu? O dia que eu pensar com a razão, ou talvez se eu tivesse pensado tudo que eu fiz com a razão, eu não estaria aqui hoje. Eu não seria quem eu sou. Seria o personagem. É verdade. Então, seria infeliz. Não, tem que pensar com o coração. É claro que algumas decisões... algumas decisões tem que ser com a razão. Algumas decisões... Ai, não consigo, cara. Principalmente de trabalho... Eu sou muito coração. Não, tô falando no trabalho. Nem no trabalho, assim. Às vezes tem que ser um pouco com a razão pra que você assim. possa quebrar a cara lá na frente. Eu não consigo. Mas você, eu acredito muito nas pessoas. Você é muito coração. Isso eu sei, você é muito coração. Pra gente terminar o programa e começar o Despirocando. A gente não vai ter Despirocando hoje, né? Eu vou te fazer uma... Claro que vai. Não, eu tô falando muito sério. Eu tenho que brincar um pouco. Gente, hoje não vai ter Despirocando porque a gente vai comer... A gente vai comer um japonês. Sim, você vai comer um japonês, eu vou comer uma japonesa. Japonês? Peraí, eu só vou te fazer uma pergunta. Você que é muito coração. Você que é muito coração. Eu vou te fazer uma pergunta. Que só você vai entender. Só você vai entender. Uma pergunta que só você vai entender. Só você vai entender. São os 4 pastéis mesmo? Não vai ter Despirocando hoje, só pra avisar. Só vou chegar assim, uma pergunta. Já está perdendo medo? Quase. Então já, você está perdendo medo já. Então é o seguinte, depois do intervalo, Despirocando. Só com JP, porque eu vou embora comer um rodízio. Peraí. Eu participei do seu programa. Você está usando 11 minutos do meu programa. Então daqui a pouco o restaurante vai fechar. Você está usando 11 minutos do meu programa. Tô com fome, JP, tchau. Só você? Intervalo e já, Despirocando. Despirocando só com JP, tá, gente? Porque eu fui. Gostaria de agradecer novamente a todos vocês. Peraí que eu tenho que falar assim pra aparecer no microfone. Gente, muito obrigada pela participação. O programa hoje foi um pouco diferente, né? Porque eu queria falar sobre saúde emocional. Isso. Cara, tem uma criança do meu lado aqui. Isso é pra vocês acompanharem. Quando eu tô aqui falando, ela tá assim na live, ó. Isso é pra você ver. Tá vendo como atrapalha? Tá vendo como sofre? Sofre. Vai, termina o programa aqui. Já tem Despirocando. Queria agradecer a participação de todos vocês. Caceta, meu. Dizer assim, o programa hoje foi um pouco diferente. A gente queria falar mais da gente. A louca, né? Quer dizer, você queria, eu não queria falar nada do que eu falei. A gente queria falar pra vocês o seguinte. Ai, que quase escorregou meu iPad. Tá aqui teu iPad. iPad. Eu iPad. Eu peço. iPad. Então pede. Dá um iPad. Tô. Gente, a gente queria só falar pra vocês, porque eu e JP somos pessoas como vocês. Como você, ser como eles.
Você é como eles? Não é todo mundo que usa sai comendo assim também, Brincadeira, gente. E assim, somos pessoas normais, entendeu? Somos pessoas que temos problemas. Normal, mais ou menos, ok. Somos pessoas que temos problemas na vida e a gente queria só contar um pouquinho da nossa história, porque às vezes você que tá assistindo, você que tá ouvindo, tá passando uma situação bem difícil, entendeu? E sei lá, cara, às vezes a gente contar o que a gente passou ajuda, né? Porque só quem passou, igual o JP falou, sabe o que é isso. Então, o que eu posso dizer pra você que tá enfrentando qualquer problema, tudo vai depender da importância que... Ai, gente, desculpa. Já tá no intervalo. Fiquei emocionada. Tudo vai depender da importância que você dá pra esse problema. Esse problema pode ser um problemão, ou você pode tratar ele como um probleminha. Se tem solução, então não é um problema. Se não tem solução, também não é um problema, porque não tem solução. Então, não esquenta a cabeça, tá bom? Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem no relacionamento... Segunda? Ai, tô perdida, gente. Tô perdida. Tô meio esquisita esses tempos. Até segunda-feira. Tenha um ótimo final de semana. Não façam nada que eu não faria. JP, algum recado? Usem camisinha. Gente, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Se isso aqui fosse televisão, agora ia estar subindo os créditos e tal. Como é rádio, tem que apertar o botão. Créditos. Ninguém... sem limite. Nem celular estamos com créditos. Gente, brincadeiras à parte. Um beijo e tchau.